Graças a Deus, então. Praise be to God. Como eu estava dizendo, vamos fazer algumas coisas hoje. As I was saying, we have to do many things tonight. Até porque eu acho que já estamos com saudade uns dos outros, né? And even more because we were missing each other. Além de não ter os cultos aqui normalmente, Not only we didn't have the services here, faz 30 dias que nós não nos encontramos. but it's been 30 days now that I haven't met you. E isso I haven't seen inspira saudade. So that makes us miss you more. Eu quero agradecer um parágrafo ou uma parte da mensagem que o irmão Otávio trouxe. I want to thank Brother Otávio for bringing me this paragraph of this message. Se há um homem leitor da mensagem, chama There's a Otávio. message reader among us. It's called Brother Otávio. Ele lê a mensagem. He's an avid reader of the message, Como tantos outros, né? just as many others here. Mas hoje eu as estou well. citando o irmão But Otávio. today I'm just mentioning his name. E eu achei interessante o que ele trouxe And I aqui. found it very interesting what he brought me. Eu quero ler para a And I igreja, want to read it to you, que eu achei muito interessante. because I thought it was very interesting. Uma garotinha estava descendo a rua certo dia, A young girl was walking down the street someday, e finalmente uma tal pessoa disse, and then somebody walked up to her and said, escarnecendo, mocking her, começou a dizer, oh, aleluia, aleluia. this person started saying, hallelujah, hallelujah. Ela acabou de receber o Espírito Santo. She just received the Holy Ghost. Então havia um infiel assentado na esquina, disse, But then there was a faithful one sitting by the corner, and he said, por que você está tão feliz, jovem? why are you so happy, young lady? Quem sabe ela poderia dizer, Maybe she should say, eu estou namorando, she could have said, well, because I'm dating por isso eu estou someone, tão feliz. that's why I'm happy. Mas essa jovem, But this young lady, a alegria dela era outra coisa. her joy was for something else. Então disse, oh, Jesus acabou de me salvar Then she said, well, Jesus just saved me, e me encheu com o Espírito Santo. and he had filled me with his Holy Ghost. Essa era a alegria dela. That was her joy. Disse, estou tão And she feliz. said, I'm so happy. Por isso eu digo aleluia, That's why I say hallelujah. glória a Glory be Deus. to God. Isso é um sinal de felicidade. That's a sign of joy in you. Porque o infeliz não tem prazer nessas Because coisas. the unhappy one, he has no joy in these things. Mas quem é feliz tem prazer. But all those that are happy, they're pleased. Aí esse incrédulo perguntou para esta jovem, Then this unbeliever asked the young lady, o que é que você tem em sua mão? said, what do you have in your hand? Disse, minha Bíblia. And then she said, I have my Bible. Quantos trouxeram a Bíblia para a igreja How many hoje? years brought their Bibles here today? Levante ela assim. Just raise it up. Levante, todos que Just raise it trouxeram. up. All the ones that brought it. Amém? Amen? E quem não trouxe, Who didn't bring it? que não pode comprar uma Who Bíblia, hasn't brought it that can't buy a Bible? a igreja pode te dar uma de The church can presente. give you one if you need one. Para você vir aqui à casa For de you to Deus come in the house of the Lord e trazer uma Bíblia. and bring a Bible. Porque ela carregava a Bíblia. Because this young lady was bringing the Bible, Ela disse, minha Bíblia. and then she said, I have my Bible. Ele disse, você crê nela? And then he said, do you believe Disse, in it? claro que creio. And she said, I sure do. Disse, você crê em toda ela? And then he said, do you believe in all the Ela Bible? disse, toda ela. And then she said, in all the Bible. Você crê que naquela história sobre Jonas? Do you believe that in that story of Jonah? Ela disse, sim. Do you believe in that thing? She said, yes. Disse, você crê que aquela baleia realmente engoliu aquele homem? Then he said, do you really believe that that whale swallowed that man? Ela disse, sim, Senhor, eu Then creio nisto. She said, yes, sir, I do. Como você vai provar isto de outro modo a não ser pela fé? And then he said, how are you going to prove that in any other way but by faith? Ele estava testando ela, This man was trying her. tentando ela. He was just trying her. Aí ela disse para ele assim, Then she answered back. bem, quando eu chegar no céu, She said, well, when I get to heaven, eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas. I will just ask Brother Jonah. Amém? Amen? O infiel lhe disse, And then the unbeliever e said, se o irmão Jonas não estiver no céu? what if Brother Jonah is not in heaven? Disse, Then então será você quem terá que perguntar para ele. she said, then you ask him. Aleluia. Amen?
Porque quando você chegar no inferno, você vai perguntar para ele. Then you will be in hell and then you can ask him. Porque eu só pergunto para ele quando eu chegar no céu. Well, I will ask him when I get to heaven. Ele disse, o fiel disse, então, se o irmão Jonas não estiver no céu, So if he's not in heaven, então será você quem terá que perguntar a it ele. will have to be you that will have to ask him. Amém. Amen? Somente um lugar que sobrou para ele, There was only one place that was left for o him. inferno. Hell. Então você pergunta para ele. So then you ask him down there. Amém? Amen? Então quem tem a revelação da So palavra, whoever has the revelation of the word, sempre tem uma resposta you certa. always have the right answer. E o diabo sempre ficou engasgado And the devil, he was always choked up. quando ele encontrou um filho de Deus. Every time he's met a son of God, a Porque o daughter of diabo God. nunca conseguiu amarrar um filho de Deus. Because the devil has never been able to tie down a son and daughter of God. Pode ser com cordas novas, Whether it be with new ropes, todo tipo de coisa. any kind of Deus things, faz ele arrebentar aquilo e sair God para will make fora. him break loose from that. Esse é o Deus que nós servimos. That's just the kind of God that we serve. Então que Deus abençoe todos vocês. So may God bless each and every one of you. Todos here são tonight. bem-vindos aqui All nesta of you are noite. much welcome here tonight. Amém. Amen. Nós temos um trabalho especial. We have a special work too. Poucas vezes eu tenho feito esse trabalho na igreja, And just a few times I have done this kind of work in the church. mas pediram para nós fazermos aqui. But they have asked us to do it tonight, Nós vamos fazer. and we are going to do it. É um noivado. It is a betrothal, Nós vamos fazer um noivado na and we igreja are going hoje. to do it tonight. Amém? Amen. Então eu queria chamar aqui, So I'd irmão, like to call brother, a dupla, the two of them, Paulo e Paula. brother Paulo and brother Paula. Por favor, vem aqui desse lado. If you just would come up here, Pode on subir the ali, side, por favor. you can come up here. Esse casal de irmãos, This jovens, couple of young eles desejaram man and sister, they desired se noivar esta noite. to get engaged tonight. Pode chegar mais perto, You can get por closer, favor. if you will. Me dá as alianças aqui. You can give me the Eles trouxeram um par de alianças como sinal de que eles estarão rings compromissados. as a sign that they have a commitment with each other. Antes de nós orarmos por And eles, before we pray for them, eu quero falar alguma coisinha sobre esse passo. I just want to speak briefly about this. O casamento step tem we're 3 taking. passos: Marriage has 3 steps, namoro, which is the dating, noivado then being engaged, e o casamento. and then the wedding. São 3 passos definitivos Those are 3 definite steps para um verdadeiro for a casamento. true marriage. Disso depende o sucesso And the success of it depends, desse lar no futuro. the success of the home in the future will be upon these 3 steps. Então, vemos a importância de So, cumprir esses passos. We see the importance of having these 3 steps taken. O profeta de Deus, o irmão Branham, The prophet of God, Brother Branham, ele dá as bases para essas coisas. he gives us the foundation for these things. E nós estamos fundamentados sobre a palavra de And Deus. we are grounded upon the word of God now. Porque sabemos que céus passam, terra, mas a palavra We know permanecerá. that heaven will pass away and the earth, but not his word. O passo que o irmão Paulo e a irmã Paula vai dar nesta The noite, step that Brother Paulo and Sister Paula are taking tonight, ele será irrevogável. that is irrevocable. It can't be taken back. Ele não pode ser desmanchado mais, It cannot be undone a não ser pela morte. unless if death comes. Que essa foi a forma que o profeta This de Deus is just the way that the prophet of God falou na mensagem Casamento e Divórcio. spoke about in the book Marriage and Divorce. E na abertura dos selos, And in the opening of the seals, então Deus trouxe esta revelação God brings that revelation de como deve ser um casamento on how a true marriage must be e como ele poderia ser desfeito. and the manner on how it could be undone. E o profeta disse And then the prophet said que a partir deste acontecimento, that from this event eles estão fazendo um pacto and on, they're making a covenant que só a morte pode that separar. only death itself can undo it. Antes de nós lermos alguma coisa do profeta, But before we read anything
that the prophet said, Eu gostaria I would like de chamar aqui na frente o irmão Ademir e a irmã Sebastiana, to por ask favor. Brother Ademir and Sister Sebastiana to come up here. Por favor, viesse aqui, I'd like to ask them to come que são os forward, pais which are the parents da irmã Paula. of Sister Paula. E esse casal de irmãos, This couple, quando eles se casaram, when they married, eles já estavam na mensagem. they were in the message. Quantos anos já de casado, irmão? How long ago? 20? 28? Quantos filhos? 6 filhos, They have 6 children. 28 anos de casado. And they have been married for Ele 28 conheceu a irmã years. Sebastiana na igreja, He met Sister ela Sebastiana in conheceu church, ele na igreja, and she did the same. e 28 anos que eles estão And casados, it's been 28 years that they've been married. e Deus lhe deu 6 filhos, And God has given them 6 children, 2 homens 2 men, e 4 mulheres. and 2 boys, and 4 girls. E todos estão servindo a Deus aqui na They igreja, are all serving the Lord here tonight in the pela church. graça de Deus. By the grace of God, Todos estão na fé. they are all in the faith. Já tem um filho casado, They have a son that o Jacques está lá is atrás, married, Jackson is back e there. agora é a primeira filha, But Paula is the first daughter que vai abrir caminho para as outras, that is opening the way for the other né, ones que também certamente um dia that are deverão certainly se going casar. to marry someday. E o profeta respeitou, The prophet, he had much respect primeiramente, a opinião dos pais for the opinion of the parents in the first place, para um casamento. for a marriage. Antes que uma moça, na mensagem, possa se casar, Before that, a young lady in the message is married, ela deve ter o consentimento dos first pais, she must have the consentment of her parents, porque isso é Bíblia. because that's what the Bible teaches us. É da onde o profeta tirou That's where the prophet took para falar dessas coisas. so he could speak on Os these pais things. devem consentir So that means that the parents, they have to consent sobre esse casamento, upon that marriage, sobre este voto. upon this Então nós estamos procurando fazer tudo baseado nas this escrituras oath. So we're trying to base everything in the scriptures e na mensagem da hora. and in the message of the hour. Nesse período, irmão Ademir, irmã Sebastiana, And during this time, do namoro since they've been dating, e agora nesse pacto, and also when they're making this covenant, que é o voto de um para com o outro, which is their oath one to another, de fidelidade para esse segundo passo que é o noivado. of loyalty for one another that they're doing. Vocês que têm acompanhado o namoro deles, You that have seen all their when they've been dating that time. Vocês levantariam a mão dizendo que eles tiveram um namoro correto pela palavra? Would you raise up your hands and Mas say that they Sebastiana had a também. true Christian courting before they Ninguém came melhor here? do que os pais, Nobody better than the parents. porque um namoro correto Because a true courting in the message não é abraços, is not hugging, não é conversinha no escuro, is not talking in the dark não é corner, andar sozinho dentro de um carro, is not driving by themselves in the não é sair car, para shopping center is not sozinho. going to a shopping mall by themselves. O profeta ensinou The prophet has taught que esse us período that during this time, é um período em que você não tem o direito this is the time when you do not have the de rights tocar nessa moça. to touch that young man. Você terá or que ter o young lady. respeito You must have respect, e não se aproximar and you are not supposed to approach além dos limites and go beyond the limitations estabelecidos por Deus. that God Himself established. Então, se o irmão Ademir e a irmã Sebastiana So if Brother Ademir and Sister Sebastiana, tivesse visto qualquer tipo de namoro incorreto, if they had seen anything that was not right, eles teriam a obrigação they had the obligation de dizer para mim hoje that they would tell me que eles não tonight tiveram um namoro certo. that they did not have it E eu correctly, estaria ao lado dos pais and I would take sides with the para não parents fazer o casamento. not to do this wedding, Porque eu respeito because I do respect verdadeiras testemunhas true witnesses que se levantam por aquilo que é that are correto. standing for those things that are correct. Ao levantar as mãos, When they raise their hands, dizendo que eles tiveram um namoro correto, saying that they did have a eu true perguntaria para courting. vocês, consente eles dar esse Now próximo I ask passo? them, are they consenting with their Porque depois the desse vows- próximo passo, because the next step, não tem como voltar atrás. if they do it, they can't take it back Esse é o anymore. principal.
This is the main one, que é o pacto which is the que covenant, estão dando um para o outro is the vow that they're making to de one another compromisso of a commitment, e não pode voltar atrás. where they cannot just take it back. Deve se lembrar, irmão Ademir, You must remember, brother e irmã Ademir Sebastiana, and sister Sebastiana, que mesmo passando para o noivado, that passando para essa parte do noivado, after the stage, eles não têm o direito or going to the stage, he has no right. de saírem sozinhos. It doesn't mean that they can go out on their Eles own. terão que permanecer dentro dos mesmos mandamentos do They namoro. still are under the same obligations that they had when they were Que o courting. profeta de Deus, o homem não tem o direito de tocar nessa mulher. The prophet of God said that man has no Até right que to o touch dia, that woman até o dia que o véu seja tirado do seu rosto no until the altar, day when the veil is taken, when they come to the altar, onde o sacerdote possa legalizar aquilo where the priest officializes that de uma maneira pública in a public manner, para toda a igreja, so that all the people can see. aonde essa palavra To honor this word, que deram um para o outro or that they have given to one seja another, consumada when it's finally consummated diante do altar de Deus, before the altar of God, porque o casamento because a marriage pertence à casa de Deus. belongs to the house of the Lord. Portanto, irmã Therefore, Paula e irmão Paulo, Sister Paula and Brother Paulo, vocês estão dispostos a continuar com a mesma fidelidade, are you willing to go on with the same loyalty to one another, mesmo respeito? with the same respect? Eu gostaria que tivesse um microfone mais aberto I'd like to aqui. have a open microphone Passasse para a irmã Paula primeiro. and give it to Sister Paula first. Eu gostaria de perguntar, irmã And I would Paula, like to ask Sister Paula, se você realmente está disposta a se manter are you really willing to stay após entrar nesse próximo passo, after you get into this next step? permanecer fiel à palavra de Deus, Are you willing to be still faithful to the Word of God, como tem ensinado o profeta de Deus? as the prophet of God has taught us how to be? Sim. Yes. Eu perguntaria, irmão Paulo, I'd like to ask Brother Paulo, você que conhece as you escrituras, that know the scriptures, conhece a mensagem you that know the message, e sabe qual é a sua and you responsabilidade know what your responsibility is em namorar esta moça. to date this young sister. Eu creio que é o primeiro namorado dela, se não for, I think mas this tem que is ser um dos her primeiros first namorados. boyfriend, Primeiro namorado da irmã correct? Paula. Her first boyfriend, Sister Paula, Lembrando, irmão Paulo, and reminding Brother Paulo você vai, se Deus selar esse casamento, that if God seals this marriage, você vai casar com uma moça you're marrying a young que lady nunca trouxe qualquer mau testemunho para a that has igreja. never brought a false testimony into this church. Desde o dia que ela foi dedicada na Since the igreja, day she was dedicated in this church, tem sido uma verdadeira she cristã, has been a true Christian, uma verdadeira dama. a true lady. É o primeiro homem da sua vida. That is the first man in her Então life. você tem que saber que você tem uma So you responsabilidade. know that you do have a Antes de responsibility, vocês darem a palavra, that before you give que your você word, fará tudo that you will do everything. para nunca decepcionar esses pais, So you're never going to let the parents que down. durante todos esses anos That during all these years, procuraram criar esta moça nos they caminhos tried do to Senhor. bring her up in the best way of their knowledge. Então eles hoje estão confiando So today they're trustful que você é um cristão, that you are a é um Christian, homem de caráter, that you are a man of vai character, estar assumindo esse compromisso. and you're taken up in Por that, isso into eles that estão aqui commitment. hoje, That's why they're here today, dando sim para você, saying yes to you, permitindo allowing que você entre na sua família that you will join into their family para ser genro. to be a Você está son-in-law. de acordo que esse ensinamento é do profeta de Are Deus? you, do you Amém. agree what these Estou. teachings are, the prophet's teachings? Você está disposto Are you a honrar willing esses compromissos? to honor all your Sim. commitments? Estou. Porque não precisamos colocar câmeras para cuidar de nossos filhos. We don't need to have cameras watching over our kids. Você sabe que câmera sempre é um olho You know that a camera is always an eye que está escondido em algum lugar. that is hidden somewhere. Mas a melhor câmera que nós The temos best camera that we have é o Espírito Santo is the dentro Holy de nós Ghost in us para cuidar de nós. to watch over us. Amém? Amen? Então eu quero ler isso aqui que o profeta falou para vocês. So then just let me read what the prophet said. Se um moço If promete de boa fé If a young man promises in a, good faith a uma moça casar-se com ela, to a young lady to marry her, ele já está obrigado a essa moça. he is already obligated
to that young lady. Então esse noivado, So this engagement, ele está obrigado he is a obligated casar com a to Paula. marry Sister E Paula, ela está obrigada and she is casar com obligated ele. to marry to Brother Paula. que a igreja saiba Let the church know que se esse noivado for desfeito, if this engagement isn't done, eles não casarão nessa igreja mais. they can't marry in this church Porque anymore. esse pastor Because the pastor here não vai passar por cima da is palavra. not going over, stepping over the word of God. Então, para dar esse passo, So if you're taking this eles têm step, que ter certeza you must be sure que não pode desfazer mais. that you can't undo this any longer. Se este noivado If this engagement for desfeito is undone a partir desse pacto, from this step, ela terá que ficar solteira o resto she da will sua have to vida. stay single for the rest of her Ele life. terá que ficar solteiro ou And viúvo he do will resto da have sua to vida, stay single ou até que um deles morra, a widower for the rest of his life, or until one of them dies. para libertar para um So casamento. then can liberate Então one veja another que isso é um to marry real again. compromisso. Isso é um real This compromisso. is a true commitment. É como se estivesse casado It is if they were married com ela. with her, or Então if veja he was bem, married to isso her. foi o profeta que disse. This is what the prophet said. Essa palavra This é word, como se você estivesse it is casado. as if you were married. Na palavra estão, In the word, they are, não estão casados na permissão but they're not still under the permission para viverem juntos. to live together. A única coisa que a lei faz The only thing that the law does é dar uma carta de direito, um ato de direito is to give them a law, a written law, para evitar que sejam esposo e esposa somente para viver juntos. that allows them to live together as husband and wife. Porém, quando um homem diz But- a uma mulher: But when a man will say unto the woman, me casarei contigo, I will querida, marry you, my dear, te tomarei como minha esposa, I will take you as my wife, me tomarás, do you take me? já ele está casado. Then they are already married. Quantos creem nisso? How many believes that? Isso é a palavra? That's the word. Isso é a verdade? That's the Então truth. vocês são o testemunho So you are witnesses desse casamento. of this wedding. Seu voto é sagrado. Your vow is sacred. De todas as maneiras, In any way, isso é o que o casa a você. anyhow, that's what really marries you. Não há pregador que possa lhe There's casar. no preacher in the world that can marry you. Nenhum magistrado. There's no magistrate. Ninguém mais. There's nobody else can É do seu it. próprio voto a Deus But it's your only vow unto God, e a este homem and to that é que te faz estar is casado. what really marries you. Quando você promete, So when you make your promise, você está casada. you are already married. Você da minha, And you, young se lady, tem prometido casar-se com esse moço, if you have promised to marry this young man, você está obrigado a fazer. you are obligated to do it now. Porque se você se casa com outro depois dessa Because obrigação, if you marry another one after this obligation, desde esse word, momento em diante, from that moment on, você estará vivendo em adultério. you will be living in adultery. Então não é eu penso, So it's not about what you think. um pouquinho a microfonia. Não é eu It's penso, not I think. não é eu acho. It's not I O guess. profeta disse: se vocês casarem com outro depois disto, The prophet said, if you vocês marry estarão after this, vivendo em adultério. you will be living in Pode adultery. desmanchar o casamento? Pode. You can undo your wedding, yes. Só não pode casar de Your novo. marriage, but you cannot marry again. Porque se casar de novo, Because if you marry again, está vivendo em you adultério. are living in A adultery. mesma coisa para o moço That's the same thing for the young man que promete casar com uma mulher. that promised to marry a young lady. Não faça você seu voto com ninguém, Don't you make your vow to anyone a menos que tenha intenção de cumpri-lo. unless you're willing to fulfill it. Na lei do Antigo In Testamento, the law in the Old Testament, se você prometia casar com uma mulher if you promise to marry a e woman se casasse com outra, and you married another one, você estava cometendo adultério. you would be committing adultery. E isso o lançava fora do acampamento. And this would cast you out of Sim, the camp. Senhor. Yes, sir. Você tem que cumprir seu voto quando você tem prometido a uma You mulher. have to keep your word when you give it to a young lady. Ela é um pequeno vaso sagrado. She is a little sacred vessel. E isso é para trazer vidas e And she crianças is a to este bring mundo. life and children into this world. Assim é que quando você promete a ela, Then,
when you promise to her, você tem que casar com now ela. you have to marry her. Vocês estão casados You are married quando faz este votos um ao outro. when you make that vow one to another. Quando promete um ao When you outro promise one to que another. vocês aceitam um ao outro. When you accept one another. Porém, quando você lhe promete a essa moça, But when you promise to that young lady, ou você promete a esse homem or you promise to this man que viverá fiel a ele, that you're going to live e faithfully você to toma him, como sua esposa, and you take as your wife, então vocês estão casados nesse momento. then you're married from that moment Vê? on. You see? Quando você promete a ela. When you promise, Na antiga Bíblia, in the old Bible, um homem estava desposado com uma donzela. a man was espoused to a young lady Quando ele prometia, when he promised to her. isso era tudo. That's all. Eu seria um I hipócrita would be a hypocrite se me parasse aqui, if I would stand here porque meu próprio filho aqui sentado when I have my own son sitting here lhe deu a promessa a uma moça. that gave his promise into a young lady. E eu lhe disse, And I told him, se nem sequer celebrou nunca a cerimônia para ele. and he never even celebrated, had the ceremony done. Não importa se ele viveu alguma vez com uma It mulher doesn't even matter if he ever lived with ou her dormiu com ela, or slept with her, a moça, with the lady, ou que fosse. or whatever. Quando ele fez esse voto, When he made that vow, ele já estava he casado. was already married. Billy Paul Billy Paul ou não Billy Paul, or not Billy Paul, isto é exatamente a that's verdade. exactly the truth. Ele está casado He is married. quando fez essa And promessa. he made his promise. Se fosse eu, If it was me, é a mesma coisa. it would be the same thing. Vocês concordam que é Do you verdade? agree that this is the truth? Por isso nós separamos That's why we stand pela mensagem de casamento e for the divórcio, word marriage como and assim diz divorce. o Senhor. With the thus said the Lord in that book. Após esse voto, After this vow, a igreja é the testemunha. church are witnesses. Se durante esse período, And if during this time, até o casamento, until they get married, qualquer membro desta or the igreja, wedding, if a member of this homem ou church, mulher, man or woman, que seja um verdadeiro cristão, that is a true Christian, se vir o irmão Paulo ou a irmã Paula if they see Brother Paul or Sister Paula em qualquer comportamento errado in any wrong behavior que iria comprometer o seu casamento, that would compromise or jeopardize está their wedding, obrigado they're obligated a vir no meu to come escritório to my office antes do casamento before their wedding e ser uma testemunha and contra be eles. a witness Porque against se eu them. fizer esse casamento Because if I do that, Inocente, perform that wedding innocently, e você sabe de as alguma an coisa innocent, when you know something que impediria esse casamento, that would hinder that você está obrigado para com Deus marriage, you're obligated e para unto com God seu pastor and with your que pastor eles não poderiam se casar no altar. that they should not marry. Vocês concordam que é Do verdade? you agree that this is the truth? É assim deve proceder um casamento. That's how we should proceed in a marriage. As pessoas que são coniventes com o pecado The people that are taking sides with sin e elas não dizem aquilo, and they don't Elas- speak about that, elas responderão no julgamento they will have to answer in the day of por ser judgment cúmplice for being accomplices de um casamento errado. of a wrong marriage. Eu estarei livre diante And de I will Deus be free before God se eu for enganado. if I was deceived. Mas aqueles que sabem But the ones that know e não about it, comunicarem, and they never told me seja anything, pai ou mãe, whether it be seja father, diácono ou mother, seja or quem deacon, quer que seja, or whoever it might be, eles serão they are responsabilizados going to be responsible diante de Deus. before God. Isso eu lerei That I will no read dia do casamento. on the day of the A própria marriage. palavra do profeta sobre The isso. word of the prophet Eles que himself no about the julgamento, matter. And the quando os judgment segredos forem said revelados, when the secrets are going to be eles revealed, serão culpados disso. that they will be guilty of that. Por isso o namoro na mensagem So that's why courting in the message não é de mãos is dadas, not holding hands, não é de abraços, is not hugging, não é de beijos. is not kissing. Isso não dá direito a um homem. That never gives the right Porque to a o man, profeta disse, because the prophet ele said é um homem, he is a man ela é uma mulher. and she is woman. E o profeta And the disse, prophet said você não deveria abraçar nem a sua própria filha, that you should be careful hugging even your own daughter. porque he nós said. somos feitos de uma característica He diferente, said because we have a different makeup glândulas diferentes. with different glands, E isso poderia comprometer and that could compromise you o nosso cristianismo. our own Christianity. Portanto, moça e moço, Therefore, young queres ser ladies, bem-sucedidos? if you want to be successful, Observe estas regras, watch these rules, esses ensinamentos, these teachings, porque esse é para ter um casamento because for you to have a marriage duradouro, that will last, eterno,
to be eternal. Que um verdadeiro casamento A true marriage. não é só pensando nessa vida. It's not just thinking about Nós this queremos life estar down com a here, nossa companheira como irmã do outro but we lado, want to be with our mate on the other side. com o companheiro do outro lado, With our other mate, or with our mate on the other side. pela felicidade que nos deu aqui na terra. With the joy that we also had here Por down isso on nós earth. devemos cuidar desses conselhos That's why we have to keep an eye on these teachings e ter esta these responsabilidade. counsels, and have this sort of Que responsibility. Deus nos abençoe. May God bless Que us. cada casamento That aqui every wedding seja that is fundamentado taking place here be inteiramente grounded na palavra. and founded upon the word of Irmão God. Branham Brother Branham, nunca fez o casamento de Billy Paul, he never performed his own son Billy Paul's nunca wedding. fez o He casamento, never performed it porque o profeta, because the prophet, ele mantinha a palavra. he kept his word. E nós queremos homens, And we want pastores, men, que pastors, se mantenham pela that palavra. will keep their word. Se vocês quiserem ir embora, If you want to go, que seja pela palavra, well, let it be by the nós word. then. apertamos a mão Well, just shake your e hand você pode tomar o seu caminho. and you go Mas on se your road. permanecer aqui dentro, But you stay in here, nós temos um compromisso: we do have a commitment permanecer inteiramente And that is na palavra to de stay Deus. fully in the word of God. Amém? Amen. Amém? Amen. Graças a Deus por Praise isso. be to God. Amém. Graças Amen. a Deus, não é? Amém. Depois de tudo isso, And after all these things, quer parar antes ou quero continuar? do you want to quit now or Pode just falar, you want to irmão go Paulo, ahead? você- Quer continuar? Want to go ahead? Vai Yes. continuar? Yes. Irmão Paula, Sister Paula? você vai continuar? Continua? Vocês escutaram ela dizendo? Did you hear Quantos what she escutaram? said? Levante a mão. How many heard what she said? Amém. Amen. Então nós vamos aceitar a decisão So deles. we're taking their, O que we're resta accepting para their nós decision. That's the é only thing participar that's da left for festa us. daqui uns dias. E torcer que Deus um grande bolo, And, uma grande festa. We'll hope that they will have a great feast. Que é o and que a sobra para a big igreja, é cake. isso. That's all that's left for Amém? us now. Amen. Aqui está um par de alianças I got a pair of rings here trazida pelo irmão Paulo that were brought by para Brother ser Paul colocado sobre eles. Amém? to be. Nós vamos nesse we- instante fazer uma oração. We're going to make a Vamos prayer. ficar now. em pé. Let us stand. Querido Pai Celestial, Dear Heavenly Father, damos graças a Deus we thank God pela vida do irmão Ademir. for the life of E da irmã Brother Ademir Sebastiana. and Sister Sebastiana. Geraram uma filha, That bring forth, que that brought tem forth, dado forth this testemunho. daughter that has given tem sido testimony. uma verdadeira serva She's given a true servant. e uma testemunha dessa palavra. She's been a E ao- witness of this word. no decorrer dos anos de sua vida, And as the years went by, o Senhor cruzou o seu caminho you crossed her way com o irmão Paulo. with Brother Paulo. E ela está aqui nesta And noite, here she Pai, is tonight, Father, para dar a palavra do sim. to give her yes. unto Esperamos que eles tenham orado o you. suficiente And we hope that they have prayed thoroughly, e Lord, buscado a tua and direção they have searched your direction para ser abençoados. to be blessed. Eu creio, I Pai, believe, Father, que o Senhor tem feito isso por that eles. you have done that for them. E o irmão Paulo poderá ser uma grande bênção na And sua that vida, Brother Paulo will be a great blessing como a in irmã their life. Paulo para ele também. And just as Agora Sister eu Paula oro por will esse to par him. de alianças, And now I'll pray for que eles these rings. sejam imaculados, Let them be without any spot, Lord. como o ouro dessas alianças, Just as the gold of these rings are, que Lord. representam um pacto real, Let them represent a true no nome covenant. do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. Amém. Amen. Vem aqui, irmão Ademir, por favor. Brother Ademir could come. Eu gostaria que você I would like that you colocasse a aliança would you na mão da irmã Paula, por put favor. the ring in Sister Paula's finger. Irmã Sebastiana, passa por lá, Sister então, Sebastiana, you can come over this side. Just wait. enquanto a câmera possa And Sister mostrar para os Sebastiana nossos irmãos da internet como might é que show se to fica our- noivo, né? our brothers Como é que and sisters amarra, bem amarrado. and on the internet how we tie this thing really tight. Na mão direita vai a Down. aliança, And the right hand, enquanto a irmã while Sebastiana Sister Sebastiana vai colocar a aliança will have the ring na mão put direita in the right hand do irmão Paulo. of Brother Paulo. É para não sair mesmo, parece que para. It's just so that it will not come off easily. Amém. Amen. Pode ajudar, irmão Paulo, se você quiser. You can help her if you want, Brother Paulo. Aí, conseguiu. Amém? Amen. Senhor Deus, temos participado deste ato
E cremos que o Senhor está aqui entre believe nós that you're here with us, como Lord, testemunha da verdade. as a Eu witness entrego of the esses truth. irmãos diante da tua presença Before your presence, e até aquele dia, and bless quando them eles until that estiverem day, nesse altar, when they will be para here in this concretizar altar, este pacto. so they will Que o Senhor finalize possa this abençoá-los. act. May you bless them. Provê para eles Provide for them todas as condições necessárias, every conditions that there are naturais e required, espirituais, every requirement, para que natural sejam and spiritual, abençoados. for you to bless Em them. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Deus abençoe, irmão God Ademir. bless Pode you, voltar. Brother Ademir. Deus You can all abençoe, go irmão back to Paulo, your irmão seats. Paulo, irmão Sebastião. God bless you all. Obrigado por tudo. Thank you very much. Amém. Amen. Graças a Deus. Praise be to God. Nós vamos ler as We are Escrituras. going to read the scriptures, Eu escolhi hoje and I chose tonight nós lermos 1 to Crônicas, read in the book of Chronicles, o capítulo 13. in the 13th chapter. Nós vamos falar We are going to speak de um assunto on a subject que eu creio que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo, I believe is very important for the moment that we're living now, que é sobre a unção. which is about anointing. A igreja precisa conhecer, The church must know, através do Espírito de Deus, through the Spirit of God, a verdadeira unção, the true anointing num verdadeiro servo de Deus. in a true servant of God. E a igreja também precisa conhecer And also the church must know a verdadeira unção what is the true anointing num falso servo de Deus. upon a false servant of A God. verdadeira unção The true anointing num servo verdadeiro. in a true servant. E a verdadeira And unção also the true anointing num servo falso. upon a false servant. Esta é a mensagem, os ungidos dos últimos dias. This is the message of the anointed ones of the end times. Eu vou ler um versículo e depois I'm going to o read a Nevi verse, lerá em and seguida. then Brother Billy reads the next. E Or teve we'll read in Davi English. conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. And David consulted with the captains of thousands and hundreds and with every leader. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os vossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos arrebaldes, para que se juntem conosco. And David said unto all the congregation of Israel, if it seem good unto you, and that it be of the Lord our God, let us send abroad unto our brethren everywhere that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. And let us bring again the ark of our God to us, for we inquired not at it in the days of Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, And all the congregation said that they would do so. porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. For the thing was right in the eyes of all the people. Amém. Amen? Depois nós vamos ir na sequência, We'll nós vamos just orar. get the sequence later. Let us just pray. Querido Pai Celestial, Dear Heavenly Father, nós temos nos apresentado diante do Senhor. we have presented ourselves before you. Nós sabemos que há uma unção verdadeira, We knew that there is a true anointing, procurando verdadeiros servos. but is looking for true servants. Queremos nos colocar como teu servo nesta We noite, want to present ourselves as true servants para encontrarmos o caminho de volta, to find our way back, Lord. para podermos encontrar a perfeita vontade To de find the Deus. perfect will of the God. Nos ajude nesses próximos minutos, Help us in the next few minutes ver essa igreja estabelecida to sobre see esta base, this church established upon this foundation. que ela não se mova de um lado para o outro, That this church will not be shaken mas, from one side to mas another, possam saber em quem tem crido. but let them know in whom they have believed. E todos os ventos de doutrinas And every winds of doctrines não venha mover o teu povo will not shake your people do lugar que o Senhor tem estabelecido. from the place that you have established them Eu upon. quero agradecer por sua presença, I want to thank you for your presence, pelo seu Espírito Santo, for your Holy Spirit,
Porque creio, Pai, Because I believe, Father, nenhum de nós poderia fazer qualquer coisa that none of us could ever do anything se o Senhor não nos guiar. if it wasn't for you guiding us. Então a minha confiança So my trust é que aquilo que eu vou falar is that the things I am going to speak seja on, na liderança do Teu it's Espírito. going to be under the leadership of your Porque Spirit. somente assim o povo é abençoado. Because that's the only way that your Só o people can be Senhor blessed. pode abençoar o povo. Only you can bless your people. Venha entre nós, Come Pai, among us tonight, no Father. nome de In Jesus the name Cristo, of the Lord Jesus o Filho Christ, de the Deus, Son of God, a quem nós rendemos nossos to corações, whom we surrender our hearts inclinamos a nossa face and we bow our heads, e Father, confiamos em Sua and presença. trust in His presence. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Assentai-vos. You may be seated. Amém. Eu sei que é um assunto I know that this is a subject que eu não conseguirei falar dentro de uma hora. that I will never be able to speak within 1 hour, Eu vou tocar alguns pontos importantes but I'll just touch some highlights para a nossa igreja local, for our own people here. crendo que Deus poderá nos tomar de uma forma Trusting that God will be able to take us de ser de ajuda para vocês. and be of help to you all. Nós temos que observar We have to watch que Deus sempre habita em coisas simples. that God is always abiding in simple things. E uma das coisas que mais confunde o povo é a And simplicidade, the one thing that really confound the people is the simplicity como Deus atua. and the way on how God acts. Quando Israel estava em questão com os sírios, When Israel was having that issue with the é que Syrians, se reuniu Acabe e Josafá, and when Ahab and Jehoshaphat they got together e eles queriam trazer uma parte de Israel de volta, and they were trying to take a part of Israel, of the land of Israel, back to them, que tinha sido tomado which had been taken pelos inimigos. by the enemies. Então eles queriam a vontade de Deus para aquilo. They were looking for the will of God for that. Então se reuniu Acabe e os 400 profetas Then you saw how Ahab and the 400 priests, para buscar a vontade de they Deus. gathered themselves to look for the will of God. Eles mostraram sinceridade. They were showing their sincerity. Eles queriam uma resposta de Deus. They were looking for an answer from God. E todos os profetas And all of the prophets, falaram a mesma coisa. they spoke the very same Vocês thing. podem ir. And he said, Porque a you terra can é go nossa. because the land is ours. Deus tem dado os inimigos em nossas God mãos. has given our enemies into our hands. Todos concordaram. And they all agreed upon the Foi um matter. grande júbilo para Acabe, And it was a great joy for Ahab. mas havia um homem espiritual But there was one spiritual man there, chamado Josafá. and his name was Jehoshaphat. Ele orou, And he prayed, ele tinha discernimento, and he had discernment. e quando ele viu toda aquela festa, And when he saw all that feasting, aquela reunião ministerial, when he saw that ministers com meetings 400 profetas, with 400 priests, dos melhores homens de Israel, the best men of Israel, e todos profetizando, and they were all prophesying, e dizendo assim diz o and they Senhor, were all saying, "Thus saith the e Lord," que realmente era uma bênção. and that it was really a blessing. Josafá estava sentado, Jehoshaphat, ele começou a observar. he was sitting there and he was watching, tem alguma coisa errada. and he said, "There's something Porque wrong." o verdadeiro cristão, Because the true Christian, antes dele dar o sim before he will say yes ou amém, or amen, ele tem que ter discernimento he will have to have discernment daquilo que ele está ouvindo. from the things he's hearing. E quando ele ouviu tudo aquilo, And when he saw all those things, ele disse, parece que não está muito bem and as he coisas. said, "It seems like that it's just not Ele disse para o okay." seu amigo Acabe, And then he told his friend Ahab. não tem mais um He profeta said, para "Isn't nós there another consultar? one for us to consult?" Tem um, And he said, "Yes, there's one." mas ele não gosta de mim. He said, "But this guy just Ele, doesn't like me. ele sempre está contra mim. He's always against me. Ele sempre está pregando He's contra mim. always preaching against me." Até porque ele nem tem igreja. And not only that, this guy doesn't even have a church. Ele é um pobre coitado. He's just a poor old fellow. Mas Josafá But Jehoshaphat, disse, vamos ver o que esse he homem said, tem a "Well, nos let dizer. us just hear and see what he has." E mandaram buscar. So they searched for him. Agora veja o que foi que enganou Acabe. Now watch what really deceived Ahab. Porque, primeiro, ele Because- era uma nação de primeiro mundo. Because first of Israel all, era o primeiro mundo. Israel in those days was one of the best nations in the world. Josafá era o outro rei. And Jehoshaphat was the other king. Eles tinham orgulho. And these men have Porque pride foi a própria nação que gerou um profeta. because it was the one nation that had brought forth the Foi a prophet. própria nação que viu a coluna de It fogo. was the very nation that had seen the pillar of fire. Foi a própria nação que viu todos aqueles sinais. It was the very nation that had seen and witnessed all of
the signs. Então isso tornou aquela nação orgulhosa, So that made out of that bunch muito cheia de si, a very proud people, como just full of muitos, themselves, como muitos hoje, as many are today. tornam orgulhosos. They became so proud. Então Acabe não poderia ouvir qualquer um. Now Ahab, he just couldn't listen to Quando anyone. chegou Micaías, So when Micah came, está vendo o tipo dele? and then he said, Ele look at era this guy. tão simples, He was so simple, ele era tão he humilde, was so humble, que jamais aquela nação podia ouvir um homem como that aquele. nation would never stop to listen to such a Porque man eles as that. estavam fundamentados, Because they were established orgulhosamente. with much pride, E além do mais, and not only that, por que não chamou Elias? why didn't they call Elijah? Elias estava em evidência. Elijah was still in evidence. Por que não mandou chamar Elias? Why didn't they ask for Elijah? Por que chamou Micaías? Why did they call for Micah? É porque Deus tem sua maneira de se It's apresentar only because God has His own way of presenting para Himself, enganar os grandes. so that He knows just how to Porque deceive Deus, the das big ones. coisas mais simples, pode levantar um grande homem de Because Deus God gives the very simple things to raise a man of God up, para abençoar o seu povo. to bless His people. Quando ele chegou, So when he got there, ele foi desprezado he was despised pelo próprio profeta Zedequias, by the prophet himself, the other prophet Zedekiah, por todos os and profetas. by all the other Não tinha prophets. púlpito para ele, There was no pulpit for não that deram little man. honras para ele, There was no honor for that man. deram um lugarzinho para ele se esconder ali, um lugar para dormir. They just gave him a little place for him to sleep, Ele não era um homem because grande, this man was not a big man, mas ele tinha uma coisa. but there was something this Ele era um man homem had. que tinha visão This man had e vision. tinha a palavra This correta. man had the correct word. E nós precisamos And what we need é de today um homem is a man que tem a palavra that correta. has the correct word. Não importa se ele é um João ninguém, Regardless of he's just a nobody. mas se ele tem a But palavra, if this person has the word, é isso que nós precisamos. that's just what we need. Desprezar a Micaías, So that they despise Micah porque ele não tinha nenhuma aparência. just because he didn't look like he Eu vou was dar um somebody. exemplo. I'm going to give you an É example. como sair um pastorzinho lá de Angola, It's just like maybe a pastor from Angola somewhere, Moçambique, Mozambique, vamos dizer, do Quênia, or from Kenya, e pregar para os americanos. and come here and preach to the Homem de Americans. cor, A black man pobre, and a uma poor, nação pobre. from a poor nation. Quem que vai ouvir esse homem? Who do you think is going to stop to listen to Porque such não a tem man? nenhuma representação. Because there's no representation for Mas o that man. profeta disse: But the prophet said, vai chegar o dia que there will come a day, que os próprios africanos vai pregar na nossa nação. and he said that the Africans will have to come and preach Porque to this eles nation. receberam de bom grado a palavra de Deus. Because they received the word of God in joy. Nunca aconteceu na América. And never in America, 7 caminhões de muletas They- e aparelhos they ortopédicos have 7 truckloads of all sorts of caminhando pelas ruas de Nova York. crutches and stuff like that in the streets of New York. Mas quando o profeta de Deus foi na África, But when the same prophet of God went to em Africa, Durban, in Durban in South Africa, e orou por aqueles pobres when he prayed miseráveis for those poor people que não sabia qual era a mão direita e a that esquerda, didn't know from the right hand to the left hand, povo que precisava de a Deus, people that was in so much need of quando ele God, terminou a campanha, when he finished his campaign, 7 caminhões 7 truckloads de aparelhos of de crutches pessoas doentes and of sick people. desfilaram pelas ruas da cidade. Things they just Por isso o profeta they disse: had a parade. chegará um dia que os africanos irão pregar para a Prophet América. said that there would come a day when the Africans would have Porque to a come to América America and tiver um preach. profeta, Because America had a prophet fala a sua própria língua, that speaks their own language, nascido no seu terreiro, that was born in their own land. mas o que eles estão fazendo da mensagem? And what are they doing with the message Então Deus today? tem que levantar um So God will africano have to raise up an African para trazer uma to mensagem, bring them a message, para colocar em ordem, to bring them back in order. como estava Micaías, Just as Micah foi had to trazido do. He was brought de um over lugar desprezível from a low place para pôr em ordem to bring the church a in nação order, the nation in que tinha order, Elias, that had Elijah, que tinha Moisés, that had Moses, mas precisou de um Micaías. but he was needed a little E Micah. por eles rejeitarem Micaías, But because they rejected Micah, Acabe morreu na batalha. Ahab ended up dying. Jezabel in the foi battle. comida pelos cães. Jezebel was eaten Porque by eles the não dogs. podiam se humilhar Just because they couldn't e humble aceitar um themselves, profetazinho just to listen to this little man chamado that was Micaías. called Micah. E eu digo para os irmãos, And I will tell you, não importa a cor do homem, it doesn't matter what não skin color he importa a sua has. It nacionalidade, doesn't
matter from what Se country esse you're homem é from. cheio do If Espírito that man Santo is full of the e ele full of the vier na nossa Holy Spirit igreja, and he comes to our nós church, queremos que ele traga a palavra. we want him to bring the word of O God. assim diz o We Senhor, want him to bring the que nos saith the Lord, coloque em ordem, to bring porque things in nós order. nunca vamos desprezar os vasos, We are not going to despise os the quais vessels Deus tem usado by whom God is para nos working ensinar o through caminho do Senhor. to teach us the way of the Lord. Que Deus nos abençoe. May God bless us. Amém? Amen. Por isso não vamos desprezar as coisas simples. Let us not despise the small things. Vamos ser humildes Let us be humble para ouvir a voz de to Deus. listen to God's word. Davi, o grande rei, David, this great king, rei próspero. a prosperous king. Deus tinha abençoado Davi God had blessed David so much com riquezas, with riches, com bens materiais. with so much goods, E ele cresceu tanto and he grew so much que quando ele descobriu que a arca tinha que voltar para Israel, that when he found out that the ark had to come back to Israel, ele desejou trazê-la de he volta. really desired to bring the ark back into Isso é Israel. maravilhoso. That's a wonderful thing. Era trazer a palavra, That means bringing back the word of era God. trazer a arca. That means bringing the ark back. Mas mesmo para trazer a arca, But to bring the word back, Deus tem caminho God has His own way, provido por ele. which is provided by Himself Para only. casamento abençoado, For a blessed marriage, Deus tem caminho God also has one way provido para o moço e a moça. that is provided for the young man and the young lady. Para pastor ser bem-sucedido, For a pastor to be succeeded, Deus tem caminho God also has provido a para ele. provided way for him. Se nós não encontrarmos esse If caminho, we can't find that way, nós podemos ser a maior nação, it doesn't matter how big our nation is, a maior igreja. or how big the church Mas is. se nós não formos pelo caminho que Deus But estabeleceu, if we don't go by the way that God has established for é us, fracasso na that is certa. going to be failure. É uma derrota na That is certa. going to be defeat for Então sure. Deus precisa levantar pequeno homem, So God has to bring up a uma small man palavra do dia, with the word for the day para trazer de volta to bring that people back a maneira provista por Deus. the provided way of God. Veja que Davi aqui, Watch on how ele David, consultou os capitães dos milhares he went to consult the captains of the e dos thousands centos and of the hundreds e com todos os príncipes. and with all of the princes. E disse Davi a toda a congregação And de Israel: David said unto all the congregation se of bem Israel, vos parece que vem do Senhor nosso Deus, if it seem good unto you, então enviemos depressa mensageiros a todos os vossos outros irmãos let us send abroad unto our brethren everywhere em todas as terras de Israel that are left in all the land of e Israel, aos sacerdotes and with them also to the e aos priests levitas and com eles, Levites which are in their cities, nas cidades e nos and the arrebaldes, cities and in suburbs, para que se ajunte conosco. that they may gather themselves unto us. O que Davi queria fazer? What was David trying to do? Eles tinham tanta vitória, They had so many eles victories. tinham tanta bênção, They had so many eles tinham blessings. tanta prosperidade, They had so many prosperity. mas a palavra não estava com eles. But the word was not with them. Então prosperidade So prosperity não é sinal de que a palavra is está ali, not always a sign that porque the a word palavra is with you. estava na casa de Obed-edom. Because the word was in the house of Obed-edom. A palavra não estava ali The word was not there, e ele tinha vitória, but still they had ele tinha victory. sucesso, Still they were successful. mas a palavra não estava no But seu the word lugar. was not found in its Só proper faltava place. para Davi uma coisa: So David was only one thing missing, trazer a palavra para o lugar certo. and that was to bring the word to its E right foi place. grande desejo de Davi, And that was one of his porque greatest a única coisa que desires. faltava para Davi Because the only thing that was era ter a lacking for palavra him no lugar certo. is to have the word in its Se a proper palavra place. estivesse no lugar certo, If the word was in its proper quem place, seguraria Israel nas who mãos could de ever Davi? hold those people in the hands of David? Mas aí o diabo entrou But that's right when the para a devil got palavra in, voltar para Israel, because for the word to go back to para a Israel, casa de to Davi. the house of David, Deus tinha estabelecido God caminho. had already established one way. E eu quero que vocês notem uma And I coisa: want you to notice quando Davi consultou os capitães, that when David consulted the os captains, grandes the homens, great men, quem sabe consultou os seus diáconos, maybe he consulted his seus deacons, colaboradores, maybe he consulted his seus homens trustees, mais chegados, maybe his close esses associates, homens que eram seus amigos. maybe those men that were his Davi best consultou friends. eles. David consulted those men. Parece que
nenhum deles lia a Bíblia. And it seemed like none of them Parece ever que read nenhum the deles Bible. conhecia a palavra de It seemed Deus. like no one of them knew the word Porque of se ele God. lesse a Bíblia, Because if they had been reading the ele tinha Bible, ajudado a Davi, they would have helped David. dizendo: Davi, They would tell David, tem um caminho para que a arca possa there is voltar. a certain way for the Mas ark com to come tudo back. isso, With all those não things, houve um homem que se colocasse de pé, any other man that would stand up, dos seus capitães, from his captains, dos seus maiorais, from his great men, que se levantasse anyone that would e stand up dissesse: Davi, isso está errado. and would tell him, this is wrong, David. Se tivesse um homem If there was a man que tivesse a revelação, that had the o revelation, conhecimento the knowledge desse caminho, of the one way, a morte não teria atacado a usar. death would have not fallen upon their midst. Ele consultou os homens, But he went to consult ele the man, consultou seus and he went amigos, to consult his own ele friends. consultou os He went sacerdotes, to consult the mas eram priests. sacerdotes que não estavam preocupados But these priests were not very em concerned cumprir os requisitos de in Deus. fulfilling God's Porque veja que nós encontramos aqui, requirements, because we find, eu quero que vocês notem isso aqui. I want you to E notice disse Davi a toda a congregação de Israel. that the Bible said that David told to all the congregation. Ninguém lia a Bíblia em So Israel that means nobody was reading the Bible para in saber Israel como Deus atuava, to see how God acted. como a arca deveria voltar. How is the ark supposed to come back? Ele convocou toda a congregação. Because he did gather all the congregation. Ele, se bem vos parece, And then he said, if it look, e que vem do Senhor nosso Deus, and if it seemed good unto you, and that it be of the Lord our God, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos let em us todas send- as terras de Israel, let us send abroad into our brethren everywhere, e aos sacerdotes, and to all the land of Israel, and to the priests, e aos and to levitas, the Levites, com eles nas cidades, which are in their cities e nos seus arrebaldes, and in suburbs, para que se ajunte conosco. that they may gather themselves E unto us. tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, And let us bring again the ark of our God to us. porque não a buscamos nos dias de Saul. For we inquired not at it in Então, the até days of então, Saul. So it means that up to A then, palavra não estava no lugar, the word was not in its proper e place. Israel continuava sendo abençoado. And Israel had been blessed. A única coisa que The faltava only thing that was é missing colocar a palavra no seu devido lugar. was to bring the word back to its proper place. Então disse toda a congregação So David said to all the congregation, que assim se fizesse, and he and said that they would do so. porque esse negócio For the thing pareceu reto aos olhos de todo o povo. was right in the eyes of all the people. Todo mundo bateu palma, Everybody was clapping todo mundo their hands. consentiu, Everybody was in todo mundo contentment. estava feliz, Everybody was happy, mas eles não se preocuparam but they were not em concerned conhecer to know qual era o caminho que a palavra tinha que voltar. what is the way, or how are we supposed to Eles act to falharam. bring the word back. They failed. Eles falharam They failed em conhecer o caminho de Deus. in knowing the way of the Lord. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, So David gathered all Israel together desde Sior do Egito from Sheol of Egypt até chegar a Ramate, even unto the entering of Hamath, para trazer a arca de Deus to bring the ark of God de Kiriat Jearim. from Kirjath Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baala, And David went up and all Israel to Bela, e dali a Kiriat Jearim, that is to Kirjath que está em Jearim, Judá, which belonged to Judah, para fazer subir dali a arca de Deus, to bring up hence the ark of God the Lord, o Senhor que habita entre os that querubins, dwelt between the cherubims, sobre a qual é whose invocado o seu name is nome. called on it. E levar a arca de Deus sobre um carro novo, And they carried the ark of God in a new cart da casa de Abinadab. out of the house of Abinadab, E Uzá e Aio guiavam o carro. and Uzzah and Ahio drove the cart. As pessoas querem estar felizes, The people want to be happy. querem ser abençoados, They want to be blessed. mas a bênção de Deus But God's tem um blessing caminho para ela has chegar. only one way to come to you. Estavam tão delirantes, They were in so much eles estavam joy tão felizes com a ideia, and they're so happy with the idea. eles estavam tão alegres, They were so happy. que eles fizeram um carro novo. They just made themselves Em a new outras cart. palavras, In vamos other dar words, mais honra do que merece. we are going to give it more honor Tinha than it dinheiro. really deserves. There was money. Tinha condição They had conditions para construir um carro novo, to build that new para cart, trazer a arca. to bring the ark. Deus não estava preocupado com o carro novo. God was not concerned with the new cart. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. God was not concerned with their money. Deus está preocupado como você God is se chega a concerned Ele. on how you approach Him. Se isso é da maneira correta. Is that the right way for you to approach Him by? Eles queriam fazer o melhor. They just wanted to do their carro best. novo. A new cart. E Davi,
And David e todo Israel and all Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força. played before God with all their might, Eles estavam trazendo a arca because they were bringing the ark num carro novo. in a new cart. A arca tinha que voltar. The ark had to come Era a back. promessa de Deus. That was the very promise of God. E eles estavam felizes. And now they're very happy. Eles estavam tão felizes Now they were so que happy eles alegravam com toda a força. that they were happy with all their might. Mas veja uma coisa. But watch something here. A Bíblia diz: The Bible em says cânticos, that in singing com harpas with harps e com and alaúdes psalteries e com tamboris and with e timbrels com and with símbolos cymbals e com and trombetas. with trumpets. A igreja estava num So the whole avivamento church tremendo. was having a A revival. igreja estava numa posição de louvor. The church was under Tudo such an estava em atmosphere ordem. of worship, and everything was in Parece que order. tudo estava It perfeito. seemed like everything was going all Tudo right. era alegria. It seemed like everything was Mas joy. havia algo ali dentro But there was something que in there não era correto. that was just not right. Bastava um sacerdote All daquele it needed was a priest parar aquela to arca stop the e ark dizer: Davi, and say, David, está escrito na lei de it is Moisés written in the law of que Moses essa arca só pode that voltar the ark can only be no carried lombo dos levitas. upon the shoulders of Mas o the Levites. sacerdote The priests, estava embriagado com they alegria. were so drunk with their O joy povo estava that alegre. people were so E alguns joyful, and ministros some ministers, acham que o povo está alegre, because their people are que há happy, alegria, they think that there's que joy. Deus está abençoando. And that they think that God Mas is a morte blessing estava them. debaixo But death was right daquela alegria, falling, that was about to fall, porque não fall houve upon um them, sacerdote just because there wasn't a que era priest. dever deles It was his duty mostrar nas to escrituras show in the que scriptures tinha um caminho para esta that arca there voltar. was one specific way Então to você bring the quer ark back. consertar a sua vida? So if you want to fix your Você life, quer consertar o seu lar? do you want to fix your Você quer home? consertar a sua vida particular? Do you want to straighten Você out tem your, que your vir pelas private life? bases da Bíblia, There's only one way you can pelas come bases to da the mensagem, Bible, by the message, pela base da palavra. by the basis of the Do word. contrário, Un- do contrário, Otherwise, você não será bem you sucedido. will never succeed. Por isso é necessário That's why it's ter um needed sacerdote that there is a da priest linhagem de Arão from the lineage of que Aaron conhece as escrituras, that knows the que scripture, conhece a that mensagem, knows the message, que conhece a palavra, that knows the word of que quando God, você estiver em problema, that when you find você yourself vê in esse problem, sacerdote you will come to this e ele priest diga para você: and he will tell o you caminho é por esse lado. the way is this Que way. você seja humilde Be humble e aceite a direção and de accept Deus the word from para a God sua própria for vitória. your own victory. Mas não tinha esse But sacerdote. they didn't have that priest. E debaixo daquela alegria, And under all that a joy, morte estava ali. death was right there. Que triste, irmão. Isn't that a sad picture? Quantos A sacerdotes, sad quantos scenario? pastores, So many priests and so many quantos pastors capitães, and so many captains quantos and colaboradores so many trustees, que não viu o erro de Davi. and none of them saw the mistake that trazer David a was making to bring the ark Eu não back quero into um the amigo house. desse. I don't want this kind of Um friend. amigo que dá tapinha A nas friend is costas just tapping on my e diz que shoulder, tudo está bem, saying that everything is e all que right, faz vista grossa ao pecado. that he willingly Faz vista grossa às coisas overlooks erradas. sin and to Esse the não wrong é thing. Micaías. That's not Micah. Esse é Zedequias. That's Zedekiah. Porque Because Micaías, Micah, ele tem a visão dos céus. he has the vision from E ele heaven. quando fala, And when he ele speaks, fala baseado na mensagem de he Elias. speaks based in the message of Porque Elijah. aquilo que Micaías disse Because what Micah said já tinha sido uma profecia had de already been Elias, prophesied by que Elijah. Acabe tinha que That morrer Elijah had to die por seu crime because he committed a contra crime Nabote, against Naboth tomando a sua vinha. on his vineyard. Aquilo era a palavra de Elias. That was the word of Elijah Então himself. Micaías, So Micah, o homem de Deus, the man of God, tinha que falar segundo a he had mensagem to de speak Elias. according to the message of Elijah only. Mas ele estava sozinho, But he was by himself. porque ele ficou com a palavra. Why? Because he stood with the word. Chegou a hora, igreja, That's the time. Chegou o church. momento This is the hour. que os verdadeiros And homens the de true Deus, men of God, eles irão they ficar will sozinhos. stand on their own. É o velho Micaías This is outra the old vez. Michael once again on the Porque scene. aquilo era uma sombra, That was the shadow mas hoje é o real. of what is happening in the reality Para o today. verdadeiro cristão, For a real Christian, não há Velho e Novo Testamento. there's no such thing as Old and New Para o Testament. verdadeiro For a cristão, real Christian, a Bíblia toda é the nova. whole Bible is a new thing for Porque ela us foi velha um dia, because it was old once. mas
quando os selos foram abertos, But when the seals were o broken, profeta de Deus the disse: prophet of God a himself Bíblia said, tornou-se the nova. Bible became all Era new. velha It was old até que os selos foram abertos. until when the seals were Mas quando broken. os selos se But abriram, when the seals were ela opened, tornou nova para it all nós. became new to us. Está no meio da And igreja it's among the o church, velho Zedequias, the old Zedekiah. mas está no meio da But igreja also in the midst o of the velho church, Micaías, find the old porque Micah. lá era uma sombra, It was just a mas shadow, hoje é o but real. today we have the reality of Está that no meio da shadow. igreja It's among a us, doutrina de Jezabel, the doctrine of está no Jezebel. meio da igreja And we have among a our doutrina church de Acabe, the doctrine of mas no Ahab. meio da igreja But also among está the a church, doutrina de Elias, we have the doctrine a of doutrina Elijah. de We have Micaías, the doctrine of ainda Micah. está em evidência hoje. It's all in evidence today. Lá era sombra, That was the shadow, agora é o real. but now we're dealing Eu with the não tenho que reality. servir a Deus We haven't served fora God da sua vontade, outside of His will, da maneira que Deus proveu para but você. only by the way that God has provided Por que for que us. muitas coisas dão errada? Why are so many things É going porque você wrong? não segue a linha It's because you're not following the line que Deus traçou para aquele that God problema. has traced for us all the way Você quer back. resolver segundo a sua própria We maneira? always want Você não- solve these things by our own way. Você não tem um sacerdote para consultar? Don't you have a priest that you can go over Você and faz o que consult? você quer? You just do whatever you Você want. age da sua You própria just act maneira? on your own will. Pode ir em frente, Go Davi. right ahead, E David. mate o seu povo. You're going to kill your own Mate a people. sua igreja. You're going to kill your own Embora church. estrague a alegria, Even though they're bringing the mas joy, é errado. but in a wrong way. Deus nunca God teve parte com o pecado. Never had anything to do with sin. Deus sempre separou. God always separated Não himself. tem parte trevas e luz. There is no relationship Ele é between Deus darkness and separador. light. God is a separator. E essa igreja And the hoje, church today, nós estamos no tempo da separação. we are in the days of separating. A divisão já aconteceu. Separation, a division we Já have so dividiram many. a mensagem em muitos pedaços. They have fragmented the Mas message in agora many, um povo in many será parts. separado. But now there's a people being Em permanência separated. na palavra. The ones that are A staying palavra with the da word, hora. with the word of A the hour, palavra do with momento the word of the vai moment. separar um povo. This is what is really splitting the people today. Eu quero estar do lado certo. I just want to be on the right Da side, revelação da where palavra. the revelation of God is found. Amém. Amen. Glória a Deus. Então diz que todos eles estavam felizes. So it's saying here that they were all happy. E chegando à eira de Quidom, And when they came unto the threshing Sabe floor por quê? of Chidon, Sabe por why? quê? Do you know why? porque o caminho errado, Because the wrong way, você vai por um tempo por ele. you just go for a certain time. Mas vai ter uma ponte lá na frente, But you will always find a que bridge Deus vai mostrar que está errado. where God will plainly show to you that Eles that's estavam wrong. caminhando, They were all walking. eles estavam se alegrando. They were all happy. Mas chegou numa passagem But there was a certain area, especial. a specific Eu area, creio que era uma pequena ladeira where God had made a breach, que a arca tinha que passar. where the ark had to go Que through. se ela tivesse no lombo dos That levitas, if it had been in the shoulders não of the haveria Levites, como cair. it would be any problem. tinha uma passagem que There deveria was ser a levada, specific passage that God made e there, Deus sabia and God knew que o carro novo that the new cart não passaria por would aquele never lugar. pass through that E Deus area. dirigiu exatamente And por that's aquele exactly caminho, where God had let para them que go. se cumprisse a Just so palavra. that His word would be Que fulfilled. a arca só poderia And the voltar ark only should be de brought acordo back com a palavra de according Deus. to the word of God Himself. Quando eles chegaram nesse lugar, So when they came to that one place, especificamente nesse lugar, specifically to that one place, ele não pôde passar. now they couldn't go over. Se você não acertar a sua vida, If you don't get your life se você não straightened out, colocar ela em linha com if Deus, you don't line it up with God, antes do rapto, before the você rapture, vai chegar num lugar you will find yourself que você in a não place vai passar. where you cannot just go Você vai ter cross que over. voltar You will have to go e all the way reconhecer a back palavra de and Deus, recognize the word of God, que Deus estabeleceu that a coisa God perfeita. established the perfect thing for Não é you, invenção do homem. not inventions Mas of é a man, palavra do but Senhor. the word of God Himself. Você vai ser obrigado a You voltar will be atrás. obligated to turn back. Não importa o que você esteja It doesn't fazendo, matter what você you're vai doing. ter que voltar atrás You will have to e turn acertar back. aquilo que And você you're errou. gonna have to fix the thing that you made wrong Então a back Bíblia then. diz, And the Bible said, chegando à eira de Quidom, and when they came unto the threshing floor of Kidon, estendeu a usar a sua mão Uzzah put forth his hand para ter mão na arca, to hold the ark, porque os bois for tropeçavam, the oxen stumbled. porque não foi feito para ser carregado por bois, This thing was not made to be carried by oxen.
Olha a interpretação deles. Look at their interpretation. Já que o verdadeiro sacerdote Well, the true priest, é um animal de he is sacrifício, represented by a sacrificial porque animal. ele é, o pastor é um animal de Because the sacrifício, pastor is a sacrificial ele era animal. representado como And boi. he's always represented by the ox. Eles pegaram o espiritual They took the spiritual e ele aplicaram no and natural. they applied it into the carnal. Eles colocaram a arca They put the ark sobre bois naturais. upon the shoulders of natural Isso ox. prova que eles That não eram proves espirituais, that these people were not eles spiritual, eram carnais. but these people were carnals. Porque na verdade, Because as a matter of boi fact, representa o sacerdote, today they represent que the priest. representa o animal de It sacrifício. represents the priesthood. E eles the ox. pegaram o espiritual And now they take the e spiritual aplicaram no natural and they're applying it to the e natural. colocaram sobre os bois. And they put it on the shoulder E eles of disseram those animals. também, And they came all fine. boi também representa They said, sacerdote. well, the oxen also Mas represent Deus queria the que a natural. arca estivesse But God wanted the ark no to be lombo do verdadeiro upon sacerdote. the shoulders of true Levites. E quando os bois tropeçaram, And when the oxen stumbled, a Bíblia diz os the Bible bois said that the tropeçavam. oxen stumbled. Não era só um boi. It was not just Os one bois ox, tropeçavam. but the oxen stumbled. Aí eles, quando dá um problema, Oh, then when you have a problem, aí muitos deles querem consertar segundo a sua própria maneira. then you have all sorts of people trying to fix it on their own way. Quando não dá certo, When something goes wrong, o sacerdote ou o irmão Uzá, then you have Brother Uzzah. ele quer resolver da sua própria He maneira. wants to fix it on his own Ele way. quer pôr a mão He na arca. wants to go and touch the ark Ele quer now. resolver o Now he problema. wants to go and solve the problem. Quantos irmãos querem resolver o Oh, problema how da many brothers igreja, are trying to fix the problems que in the deveria church ser carregado no lombo do that should be sacerdote, taken up on the shoulders of true e ele quer Levites, colocar a mão na but arca, they are the ones that are now trying resolver to da put sua their hands. própria That maneira. means to do it in their own way. Então Uzá levou a mão And Uzzah put forth his porque os hand bois tropeçavam. because the oxen stumbled. Mas ele devia ter tido prudência. He should have been more prudent. Não põe a mão ali. Don't touch there. Ele deveria ter tido He prudência. should have been prudent. Ele colocou a mão. But he put forth his hand, Então and se acendeu a ira do Senhor contra the Uzá. anger of the Lord was kindled against Uzzah. Amém? Amen? Olha, não estava todo mundo alegre? Didn't we see everybody happy? Não estava todo mundo feliz? Wasn't everybody in such a Estava joy? todo mundo contente? Wasn't everybody content? Mas a ira de Deus desceu But when the anger of no God meio de came um down povo among the people que estava feliz. that was happy, Porque um homem because one man errou, made a mistake. não consultou o Senhor. He never consulted the Lord. Outro homem, Another man now, porque o erro de um homem because a leva mistake of a man outros homens a will cometer os always mesmos erros. drive other men to make other mistakes. O erro de Davi The mistake of David levou Uzá a cometer outro erro. made that Uzzah would make another mistake, Colocar a mão na arca. to put forth his hand E in ele the ark. colocou a mão na arca. And he put his hand to the ark. E a ira se acendeu, a ira do Senhor And the anger contra of the Uzá. Lord was kindled against Uzzah, E o feriu por he ter smote estendido him. a sua mão à arca. because he put his hand to the E ark. morreu ali perante And Deus. there he died before God. Eu quero que vocês notem uma I coisa. just want you to pay attention Ele, there. ele morreu perante Deus. He died before God. Deus estava ali. God was right there. A arca era Deus. The ark was God Porque era a palavra. because it was the word of A God. Bíblia diz que ele morreu perante Deus. The Bible said that he died Isso quer before dizer que God. você pode morrer no lugar onde Deus está. So that means you can die right on the Se spot você, where God se você is não found. agir If corretamente, you don't act properly, se você não adorar if you corretamente, don't worship se properly, você não obedecer if you don't corretamente, obey him properly, se você não tiver temor if you corretamente, don't have the proper fear você of vai God, morrer perante Deus. you will die right before A Bíblia God. diz que Uzá morreu perante Deus. The Bible said that Uzzah died Porque before Deus God estava ali. because God was there. Ele tentou fazer um serviço para He Deus. tried to do God a service. E a ira de Deus se And acendeu the contra wrath ele. of God was E a Bíblia kindled diz against him. And the Bible said que ele morreu ali perante Deus. of the anger of God, and the Bible said that he died before God. E Davi se encheu de tristeza David was displeased de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá. because the Lord had made a breach upon Uzzah. Sabe o que é a tristeza de Davi? You know what the displeasing of David was? Diz que diante de Deus. Oh, Por que Deus fez Why did isso? God do this? Por que Deus permitiu? Why did God Nós allow estamos this? trabalhando para We're Ele, working for him. fazendo o melhor para We're Deus. doing our best for Davi him. se entristeceu. That's why he was displeased. Em David, vez de ele se humilhar instead of him e humbling reconhecer que houve um erro, himself and recognize that something went ele wrong simplesmente there, começou a se queixar. now he starts Por que complaining. Deus fez aquilo? Why did God do this? Pelo que chamou aquele lugar
Perez Uzá, Wherefore that place is called Perez Uzzah até o dia de hoje. to this day. E aquele dia And that day temeu Davi no Senhor, David was afraid of God, dizendo: saying, como trarei a minha arca de Deus? how shall I bring the ark of God home to me then? Depois que o homem tinha morrido, After the man died, depois do problema. after the problem had taken Uzá place, estava morto. Uzzah was now dead. Por que ele não procurou isso Why antes? didn't he go searching before Mas that depois que não tinha mais happened? volta, Only when there's no turning ele back. descobriu que Now precisava he finds consultar o out Senhor. that he had a need to consult the Lord. Quantas pessoas morrem So many people dying ao invés de consultar o Senhor antes? before consulting the Lord, Mas eles não têm humildade para just isso. because they're not humble. Morrem. They die. Aí Davi começou a orar: Senhor, como And devemos then trazer a David arca? started praying, how should I do to bring the ark back, Lord? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, So David brought not the ark home to himself, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, to the city of David, but carried it aside into the house of Obed-edom, o Geteu. the Gittite. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom And the ark of God remained with the family of Obed-edom 3 meses em sua casa. and his house 3 months. Veja, See? o que poderia ser uma bênção real What could have been a blessing para aquele momento, for that 1 hour, tardou por 3 meses. that delayed it for 3 months. A arca teve que ficar lá. Now the ark had to be deviate to another place. Não pôde ser trazido. It couldn't be taken up among them. E se você pode reter as bênçãos de Deus na sua vida, You can hold God's blessings in your life. se você não consultar o Senhor. You can hold them back if you Como don't você consult deve the chegar Lord na first, sua and how presença. you should approach him. 3 meses And 3 months ficou naquela casa. it stayed in that house. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. And the Lord blessed the house of Obed-edom Tudo quanto tinha. and all that he had. Aquela bênção That blessing, era para todo it Israel. was for all the people of Mas por Israel. causa do erro de um But homem, because one man mistake, só uma família era only abençoada. one family was being blessed. Sendo que poderia ser uma bênção para While it todo could have Israel. been a blessing to all the people Mas of por Israel. causa de Davi, But because of David, um homem one man only somente foi was abençoado. blessed. E diz o profeta de And Deus, then the prophet said, nessa mensagem, in this message here, nós queremos ver isso aqui. here's where we want to check these things. Amém? Amen? Vamos ver isso aqui. Como na minha mensagem do anticristo, As it was in my message of the Antichrist, it surgirão falsos said, cristos, there will be false Christs, não falso Jesus. not false Jesus. Says. Veja que ninguém ficaria quieto ao ser chamado See, that Jesus, nobody would stand being called Jesus à maneira do Senhor. or in the way of the Lord. Mas is falsos called. cristos But it said false Christ, significa which means os ungidos. the anointed Então você ones. tem que observar. So you must watch Se esta unção verdadeira, that if this true anointing ela também está no homem verdadeiro. is also upon a true Porque as servant. duas coisas que tem que estar ao mesmo Because tempo there are two things that must be para que sejam so abençoados. that the blessing can come forth. A unção verdadeira There must be the true anointing, em um homem but verdadeiro. also upon a true Porque man. você pode ter um homem verdadeiro Because you can have a true man com uma falsa unção. with a false anointing. Você pode ter And uma you also can have uma unção verdadeira a true anointing num falso homem. upon a false man. Não traria nenhum benefício. Neither one will ever bring É you isso que o any profeta benefit. está dizendo. That's what the prophet is trying to tell Eles us. tinham unção no tempo de Jesus. They had anointing in the times of Mas a Jesus. unção que eles tinham no tempo de The Jesus anointing that they had in the days of não Jesus, era em Jesus. it was not in Jesus. Então não trouxe nenhum benefício. So it didn't bring them any benefits. Eles tinham a unção Because verdadeira, they had the true anointing, mas em outro. but it was upon Não somebody em else, Jesus. not upon Jesus. Eles tinham unção. They had anointing. Até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. Even Dathan had an anointing in the days of Moses. A Datã tinha unção. Dathan had the anointing upon A mesma unção him. The same que anointing estava operando sobre that was Moisés working upon Moses estava também sobre was Datã. also upon Dathan. Mas o objetivo But you deles see, their purpose estava errado. was the wrong objective. Ainda que tinha uma Even though unção. the anointing was the same. De modo que nossas ideias são erradas. So, in a way that our ideas are wrong, As ideias deles são certas. and their ideas are right. Sempre serão certas. They will always be right. Depois que eles tiveram esta unção
Datã teve essa unção. And after Dathan had that anointing, Deus disse a Moisés: then it was when God called Moses and said, separa-te dele. separate yourself O tempo que nós estamos from vivendo, them. The days we're living today, a própria mensagem the message itself está dizendo: separa is dele. telling us to separate Isso não é a ourselves. vontade de um homem, That's not the will of man, mas a palavra de but it's Moisés, the word of que Moses veio através de Deus, that came through God disse: separa-te dele. that said, you separate yourself from among them. E abriu a terra And he opened the land e os engoliu. on the breach and swallowed them. Ele tinha dado a sua palavra original a Moisés, He had given his original word unto seu Moses, profeta. his prophet. Essa é a única maneira em que ele chegou a fazê-lo. That's the only way on how he did it. E a única maneira em que ele ainda o fará And that's the only way that he still does é it. por aquilo que saiu da boca do It's seu like profeta. that which came out of Não the mouth of importa the a prophet. unção. It does not Não matter importa the o anointing. barulho. It doesn't Não importa o que houver. The noise or whatever Tem que happens. sair da boca do It seu must profeta. come from the mouth of E a his igreja prophet. está And the fundamentada church nessa is verdade. grounded upon this truth. Isto é a verdade This is the truth. que leva nós no rapto. That's the only thing that will take us to Amém. the rapture. Amen. Glória a Deus. Glory be to O God. diabo não gosta The disso. devil does not like E nós this. queremos deixar ele desgostoso And that's nessa why we noite. want to displease him Nós tonight. queremos nos alegrar We com want Deus to be joyful with e God deixar o tonight. diabo And we want to desgostoso displease conosco. God, or Satan E quando at the você same dá time. amém, When you say amen, você dá um empurrão no diabo. you're pushing him E away. você dirá: And you're saying, vai de Satanás. get away from Porque me. o diabo não gosta de um amém The correto. devil does not like a O diabo não proper gosta que amen. você cante He does corretamente. not like the way you sing O properly. diabo não gosta de um povo que para-se pela The palavra. devil hates the people that will ever Mas- always stand for the Mas que word. ele saiba nesta But noite let him know tonight que esse povo aqui that this people here, não foi ganhado por mim. you were not converted Esse by me, povo aqui but this people foi here ganhado no were Calvário, converted in Calvary pelo sangue que foi by the blood derramado. of the Lord. Não são minhas ovelhas, You're not my são sheep, as ovelhas do but you Senhor. are the sheep of E the quem é Lord, o pastor desse who rebanho is really the pastor é o of the Senhor sheep of the Jesus sheep, Cristo. is the Lord E ele Jesus diz: Christ. ninguém arrebata das And he minhas said, mãos. nobody can take them from Essa é my a hand. unção correta, That is the right que leva o anointing. povo a ser guiado por That's Cristo, what makes you be led by Pela Jesus palavra. Christ, by the word, não pelos caprichos de um homem, not by the many não pelas ideias de um by homem, different men or mas um men's homem que se ideas, para pela but palavra. by a man that is Não standing by the Zedequias, word, for the word, not Zedekiah, Mas um Micaías, but a Micah. não importa se ele vai para o It calabouço, does not matter if he's going down to the pit, e ninguém quer ouvir mais and ele, nobody wants to listen to him e anymore. joga ele num They will calabouço. just cast him out Mas somewhere. lá no But calabouço, even though down there, ele sabe que ele falou a he knows that verdade. he spoke the Ele truth. sabe que esse preço que ele está He knows that pagando the price he's paying é porque ele falou a is only verdade. because he O spoke the profeta truth. disse: The prophet said, nós estamos precisando de Micaías "We need hoje, more Micahs today. verdadeiros We need Micaías, true Micahs que today pare-se pela that will palavra. stand for the word of God. Se nós tivermos que ir para o If calabouço, it means us going down to the pit abandonado pelas denominações, and abandoned by the people denominations, eu não estou dizendo Assembleia de Deus, I'm not- Batista, I'm not saying Presbiteriana, the Baptist, Methodist, or as Assemblies of God. denominações que estão dentro da I'm mensagem speaking hoje. about the denominations inside the message. A mensagem today. nunca é uma The denominação, message itself is not a mas denomination. os seguidores dessa But mensagem the followers of the têm se message, denominado they have dentro denominated da própria mensagem, inside the very têm message. criado um They sistema, have created themselves são a system. verdadeiros They're fariseus, true Pharisees. zelosos pela palavra, And they have so much zeal ao for the ponto word, de to crucificar the a point revelação to da crucify palavra the very revelation of the word, para se tornar grandes homens, just so they can become para some tornar big líderes, shots or big leaders. seja do sul, Let it be seja from the do south, norte, let it be from seja the do north, nordeste. let it be from the Eles northeast. crucificam a They palavra crucify the word para se zelar a si próprios, just so they can zeal para themselves. se projetarem como grandes They homens. can project themselves Eu as quero big estar men. na igreja de Micaías, I just want to be part ainda of que the seja church of Micah. somente ele, I want to be part mas of que that se church. pare pela palavra, As long as I'm se standing pare for the pela word, mensagem, as long as I'm standing for the message. mas que não engula But I'm not swallowing a comida de the Zedequias, food of Zedekiah, a comida de Acabe, the food of Ahab para himself, morrer na batalha. and then die in the Eu battle. quero que Deus vá conosco, I want God to be e with aquilo us. que é And nosso, whatever belongs Deus to vai us, trazer para o God nosso is meio going to bring it to da us maneira correta, in the proper da manner, maneira in provista, the provided da way, maneira verdadeira. and the true way. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. This is just A the hour we are verdadeira living. revelação When da the true palavra. revelation of the word.
Porque em verdade, Because as a matter of fact, muitos seguidores dessa many mensagem followers of this não message, passam de unicistas they're nothing more than oneness. e apenas acrescentam um profeta They just add the prophet para to dizer their que crê own nele, books, just to say that mas they joga believe him. sombra na mensagem. But they're casting Diz que shadow nem upon the tudo é a message, verdade. saying that not everything is Esses the são truth. os falsos Those are ungidos false que anointed têm ones. vindo dentro da And these mensagem. people have come creeping Mas into the há uma message. igreja, But there is a church. há um povo, There is a people. há um povo There is a people chamado por Deus that's called que out by não God. vai engolir essas And they're coisas. not swallowing this thing. Se that- parará pela verdade. They will always fight for the truth. Você acha que esses homens se tornarão popular? Do you think these men are going to be popular? Vê se Micaías foi chamado para pregar nas suas Just convenções watch depois. if later on Micah was called to Não, preach porque in sempre any ele está meeting. chamando de No, errado sir. o que é errado. He's always calling wrong. Casamentos errados, Wrong marriages. namoros errados, Wrong dating. uniões erradas, And wrong unions. negócios And errados, wrong business. objetivos errados. Wrong O objectives. verdadeiro A Micaías true Micah. dirá não a essas He will coisas always say no e to permanecerá these fiel à palavra. He will stand loyal to the word. Ele não é chamado mais. He's never called anymore. Eles tentarão calar, They will try to quiet him. mas não pode calar. They just can't do O it. homem de Deus não se The man of cala. God is never shut. Pode jogar ele na You sepultura, can even throw him in the mas sepulchre. lá na But sepultura from the sepulchre, ele continua sendo o homem de his Deus. voice is always, or he's being the Sabe man por of quê? God. You know why? Quando Eliseu morreu When Elisha e died, jogaram ele numa and sepultura, they threw him in the sepulchre. e lá adiante And way, havia somente 10 years seus later, ossos when only his bones naquela were left sepultura, in that sepulchre, e o exército vinha de uma guerra and the armies were fleeing from a war, e morreu um soldado and a soldier had e não died, tinha onde enterrar. and they had no place to bury Cavaram um the man. buraco So they ali just dug a hole e in deu there. certinho onde estava By Eliseu. chance, they dug right upon Que the grave of sorte Elisha. daquele soldado. Wasn't Que he bênção lucky? para aquele soldado. Wasn't he blessed? Cavaram um buraco Where they would e dig the aquele hole, buraco right in that guardava hole. os ossos de It Eliseu. was where the bones E of quando Elisha aquele had been soldado kept. And when that foi soldier, jogado dentro daquele he was buraco, thrown in that hole. no mesmo instante que ele bateu lá When dentro, he hit it, ele pulou de volta he para hit fora. right back alive. Pelos ossos de Eliseu Because in the bones of estava a Elisha virtude da was ressurreição. the virtue of A resurrection. ressurreição estava nos Resurrection ossos. was found in the O bones of poder Elisha. da The ressurreição power of resurrection estava nos was ossos. found in the bones E of ainda que Elisha. nós viemos a morrer And even though we e might ser die sepultado, and be mas a put in the grave, ressurreição está the dentro de resurrection nós. is in us. Nós soltaremos para fora. And we will jump out. Amém. Amen. Amém? Amen. Graças a Deus por Praise isso. be to God for these Amém? things. Amen. Você não está feliz por isso? Aren't you happy for these things tonight? Porque isso é o que nós mais temos aguardado. That's the thing we have awaited the most for. Tem coisa melhor do que caminhar com Is Deus. there anything better than walking with God E himself? sabe quando é que o irmão Branham caminhou com And Deus? you know when Brother Branham walked with De God uma maneira especial. in a special way? É quando todos seus amigos estavam It longe was only dele. when all his friends É abandoned quando ele him. estava lá na It's floresta, only when he was by himself sozinho, in that caçando, timber and he was conversando hunting, com and Deus. he was talking with God. Ele ouviu uma And voz. then he heard a voice. E essa voz And disse: that voice não told quer him, passear said, comigo? "Don't you want to take a walk E with seus me?" amigos estavam lá fora. And his friends were Ele way estava out there, sozinho. but he was by himself. Ali Deus teve chance de vir God a ele finally had a chance e to convidar talk to para him, caminhar com invite ele. him to walk with Quando him. meus amigos me deixarem, My friends will quando leave nossos me. amigos nos My abandonarem, friends leave me. há uma voz que não vai nos Now there's a abandonar. voice that will never E leave nós me. vamos caminhar com ele. And we will walk with him. Amém. Amen. Aleluia. Hallelujah. Essa é a verdade. That is the truth. Quem está em Cristo Who is in Christ nunca estará sozinho. is never going to be alone. Porque sempre vai uma voz dizendo assim: Because there's always a voice saying, eu sou a tua I porção. am your portion. Eu sou a tua porção. I am your portion. Você perdeu o marido, irmã? You lost your husband? Você perdeu seus filhos? You lost your Você children? perdeu a sua esposa? You lost your wife? Você perdeu os seus You amigos? lost your friends? Mas tem alguém que bate no seu ombro There's always somebody tapping e in your dirá shoulder. assim: And then he'll eu say, sou a tua porção. I am your portion. Você trocaria essa porção por Would you outra ever coisa? exchange this portion for anything Eu não else? I trocaria. would never do such a Eu thing. não I trocaria. would never do such a Ele thing. é a minha porção He is nesta my noite. portion tonight. Ele é a nossa He is porção our nesta portion noite. tonight. Aleluia. Amen. Note, Now notice, Davi
David, rei de Israel. the king of O Israel, rei tinha sido recentemente ungido rei, the king that had been recently o anointed as a eleito king, rei. a elected king. Samuel ungiu pela vontade de Deus. Samuel had anointed him by the will of God. E ele era absolutamente o rei escolhido por And he Deus. was absolutely the king chosen Não há by dúvida God. quanto a isso. There is no doubt for that. E aqui está ele. And here he is. Inspiração veio a ele. The inspiration comes Foi down. revelado a Davi. It was revealed into David. Se o sacerdote dissesse para Davi If assim: the priest had told David, Ô Davi, você tem certeza David, are you sure que isso é de Deus? that this is from Ele disse, God? Deus me He said, revelou isso. God revealed this thing to me. Tem pessoas que acham que só porque saiu do ministério do irmão Branham Some people will think that just because they came under Brother Branham, são maiores que os outros. they will think they're greater, bigger than others. Davi também foi ungido por Samuel David was anointed by Samuel himself. como escolhido de He was Deus. chosen by God Mas o que himself. aconteceu com ele? But look what happened to David. Porque Samuel o ungiu, Just because Samuel had anointed ele him, não cometia erros. does that mean he never made mistakes? Agora Davi tinha um coração But the thing is, David had a segundo o heart coração de that Deus, was according to the heart of que God himself. quando ele errava, That every time he made a mistake, ele tinha he humildade was humble para enough voltar na presença de Deus. to go back into e God's pedir o presence conselho de and Deus. ask the counsel Aí of está a God. diferença. That is the one difference. A unção The anointing, verdadeira. the true anointing. Ele recebeu a revelação. He revealed the revelation, Ninguém mais tinha tido coisa alguma acerca and disso. nobody else had anything concerning this. Qual era a revelação de Davi? And what was David's revelation? Vamos trazer a arca para o nosso To meio. bring the ark back Vamos among trazer a them. palavra para o To nosso bring meio. the word back Vamos among e them. buscamos a arca. Let us go and get the ark Porque back. essa é a vontade de Deus. Because this is the will of God. Que temos a arca aqui conosco. And we have the ark here with Que us. consultemos a Deus por meio desta arca. Let us consult God by the means of this ark. Uma coisa muito, Isn't that a muito wonderful, nobre. wonderful and noble thing? Você não acha que aquilo era realmente nobre? Don't you think this was a Era noble especial? thing? Don't you think this Eles was a queriam uma special thing? palavra no meio Where deles? they wanted to have the word among them. Lembre-se, porém, But just remember, ele sendo rei, him being the king, recebeu a revelação. he got the revelation, Ele ultrapassou o seu lugar. but he went beyond his place. Sabe por quê? Do you know why? Havia um profeta na terra chamado Natã. Because there was a prophet in the land called Nathan. Ele era o que tinha sido ordenado para And receber he a had been the revelação. one that had been ordained to receive the revelation. Se há qualquer coisa para ser falada, And if there's anything to be said, ele disse: he said, o Senhor the Lord, não faz coisa alguma he'll not do anything até que revele aos seus servos, unless he reveals it into his servants, os the profetas. prophets. Mas veja Davi, But just watch David, sendo rei, being a king, com a unção sobre si. with the anointing upon Agora him. isso é a escritura? Now, is that the scripture? Isso é verdade? Is that the truth? Isso é a escritura? Is that the scripture? Amém? Amen? A unção sobre ele. The anointing upon him. E recebeu a verdadeira revelação. And he received the true revelation. Por que era verdadeira? Why was it true? É porque a arca tinha que vir para Because it a was cidade dele. concerning bringing the ark Mas o que back estava along. errado? But what was wrong? A forma How como essa revelação that revelation tinha que se cumprir. had to be fulfilled. Então ele esqueceu. So he forgot A one little revelação thing. estava That the certa. revelation was A right. revelação é correta. The revelation is right. É a mesma coisa que nós estamos vendo It's hoje. the same thing we're seeing today. Tem a revelação da vinda, There's the revelation of the coming, da manifestação do Filho of do the Homem, manifestation of the Son tem of a Man, revelação da nuvem, the revelation of the mas estão cloud, colocando no lugar errado. but they're putting everything in the wrong Porque ela place. tem uma forma estabelecida Because por there Deus is a established way from God, a provided para way, cumprir a sua função. that it will fulfill its function. É por isso que estão levando lá adiante, That's why they bring the thing forward dizendo que Jesus já veio and saying that Jesus has e come tantas coisas and mais. so many other things. Eu creio que a revelação é correta. I believe that the revelation Lembrando is que a correct. revelação de Davi era correta. Brother Branham said that David's revelation Mas was para right. que essa revelação But in order for that revelation cumprisse o seu to propósito, fulfill its purpose, ela tinha que passar por um processo. first it had one certain E esse process processo it had to estava go na through. palavra. And this process was found Esse in the Word of processo tinha God. que vir de This acordo com a process palavra. had to be taken place A by revelação the Word. era The certa. revelation was Mas a right. forma But the way como eles estavam falando on da how they revelação, were speaking about the pregando revelation, sobre a or revelação, preaching about the mostrando a revelation, revelação, or showing the não revelation era correta. was not right.
Então não podia condenar a revelação de Davi. So don't talk evil against the revelation of Porque David. a arca tinha que vir para a cidade de Davi. Because the ark had to come Isso back era to uma the house of promessa David. de That was Deus. the coming of the ark. Ele tinha uma revelação. There was a revelation, Agora a forma, but the way como ele tinha que trazer, on how he had to ele tinha bring que it, consultar um profeta. he had to consult the prophet. Primeira coisa, First thing, com a revelação que Davi teve, with the revelation David had, ele tem que ter ido a Natã, o he profeta, should have gone straight to the prophet Nathan e dissesse: and Natã, should have told him, eu tive Nathan, uma revelação. I did have a revelation Que a arca tem que voltar para a cidade de that Davi. the ark has to come to the city of O David. profeta não teria deixado ele The errar. prophet would have never let him make that Porque um mistake. profeta é a boca de Deus. Because the prophet is the mouthpiece E a of boca God, de Deus tem que dizer and the aquilo que é mouthpiece correto. of God has only to say which is correct. Você crê nisso? Do you believe that? Muitas coisas que Paulo diz. Many things that Paul said, Paulo disse assim: Paul said, digo eu, não o Senhor. I say it, not the Lord. Mas aquilo era verdade. But that was the truth. Virou Bíblia And depois. that became the Bible, the word. Era a palavra de Deus. That is the word of God today. Muitas coisas que o irmão Brana disse, Many things that the prophet ele said, dizia: estou dizendo eu. well, that's what I say. Eu estou dizendo I isso. say it unto you. Mas para quem é But espiritual those that are e spiritual, sabe caminhar entre as you linhas, know how to walk ele between pode the conhecer lines. que atrás He daquilo knows that behind tem um that propósito de there Deus. is a purpose from God. Nada está ali sem um Nothing propósito. is there without purpose. Porque Deus tinha um propósito God had a purpose em ter um profeta na in terra. having a prophet on the earth. Então Davi Then David, teve a revelação, he had the revelation, mas ele não consultou o profeta. but he never consulted the prophet. Amém. Amen? Então veja bem, Just watch then. vamos continuar um We'll pouquinho. just go for a little while more. E diz assim: And then he says, porque Natã era o profeta, because Nathan was the prophet, e a revelação nunca veio a Natã. and the revelation never came unto E Nathan. quando a revelação veio a Davi, But when it came unto David, ele nem sequer consultou a Natã acerca dela. he didn't even bother consulting Nathan Ele about it. simplesmente foi em frente fazendo o que He queria just went fazer. ahead to do whatever he wanted to do. Ah, Deus me deu um Oh, sonho. God gave me a Eu dream tenho que mudar daqui. that I have to move from here. Deus me deu um sonho. God gave me a Eu tenho que dream casar com a Maria, that I have to marry com João, Mary or com John Pedro. or Peter or Traga isso na palavra. let us bring this thing Consulte into o the word. Senhor primeiro. Will you consult the Lord Se first? esse sonho, If this dream, se essa if this revelação revelation vem do Senhor. really came from the Lord. Por quê? Why? Deus nos deu uma boca para nós God has consultarmos. given us a mouthpiece Deus for nos us deu to alguém search para nós for. buscarmos. Somebody that we can Vamos go and buscar ask a him boca for. de Deus, Why don't we go consult para the não Lord cometer then? nossos erros. So we are not going to make mistakes. Porém, note quem Davi consultou aqui no capítulo 3. But notice who David consulted Mas ele here. consultou os capitães dos milhares He consulted the captains of thousands e dos centos, and hundreds e de toda a sua congregação. and of all his congregation. Vê? Notice. Agora vocês não acham que devemos fazer? Não é isto? Now, don't you think we should do this, he said? Agora ele estava tentando fazer um serviço para Now, he was Deus, trying to do God a mas service. ele não foi ordenado para fazê-lo, But he hadn't been ordained to do porque it Deus tinha uma maneira, because God had one way, não duas not maneiras. two ways. Do mesmo modo que Deus poderia ter falado ao rei acerca de sua chaga, The same way that God could have spoken about the king, about his disease, e de seu restabelecimento, or on how he would get better. mas ele não that his healing, fez. But he never did it. Ele tinha uma maneira ordenada para He fazê-lo. had a provided way for him to do it, Essa maneira but that way, era o seu profeta. that was his prophet. Desse modo ele falou ao profeta Isaías. So he spoke to Isaiah, Ele disse para retornar e dizer a Ezequias and then he told and said, "Go back and speak to o que Ezekiel sucederia. that would take place." Zedequias não era um homem justo? Zedekiah, Ou melhor, Ezequias não era um homem Hezekiah, justo? wasn't he a just man? Que pegou aquela chaga? The one that got that Ele orou ao disease, Senhor. and then he prayed unto the Senhor, eu Lord, sou um homem and justo, then he said, "Lord, I'm a just um man. homem abençoado. I'm a blessed man." E o Senhor disse que eu vou morrer. And now you're saying that I'm Preparar a going to minha die, casa. and to prepare A minha my casa, eu house. sei que minha casa não está bem. Lord, I know my house is Mas not eu tenho alright, andado diante do Senhor com but toda I a have sinceridade. walked before you with all my Mas a casa sincerity. dele não estava em ordem. But his house was not in order. Deus veio ao profeta And Isaías God came e to the disse: prophet volte Isaiah, lá e diga he para said, ele. "Go back and tell him."
Por que Deus não cortou o caminho Why didn't God intervene e foi direto a Ezequias? and went straight to Hezekiah? Porque Deus tem uma No, maneira because God has de one chegar way até os seus filhos, to come down to his chegar people, aos crentes. to the daughter, to Deus the não son. vai cortar essa maneira. God is not changing Deus his vai way. usar o caminho que God Ele is proveu. only going to use the way that he Ele provided. foi ao He profeta went unto the e prophet, disse: vai, and then he Ezequias, said, "Go, e Hezekiah, diga para and ele then, or tell que eu him vou dar mais 15 that anos I am para adding ele. unto him 15 years." Ezequias poderia dizer: And Hezekiah eu could sou have tão said, espiritual. "I'm so spiritual. Deus fala diretamente God comigo. speaks straight to me." Quando você vê um irmão When you see a brother com esse tipo de with this atitude, kind of que attitude, Deus vive sempre falando that God diretamente is com always ele, talking to him, e essas coisas não é trazido diante and da palavra, those things are never checked with você the word pode of desconfiar God, dele. you just be Porque suspicious. os verdadeiros, Because the true ones, Deus tem uma maneira para chegar a God ele. has a E essa certain way to maneira get to sempre him. foi um profeta. And this way has always Com been through a o prophet. assim diz o Senhor. By the thus saith the Lord. Amém. Amen. É isso que o profeta está dizendo That's para what nós. the prophet is telling Vamos us. consultar a Let mensagem. us consult the Vamos ver se message. essas coisas é verdadeiro ou não Let é. us check to see if these things are so. E o caminho que Deus está usando. And the way that God is using today, Agora, now, porque essa nuvem, just because it's a ou porque cloud, essa vinda or secreta, because the secret ou coming, todas essas coisas, or any of these things. não, se não vem do nosso rabino, No, if it's not coming from o our nosso rabbi or sacerdote, from our priest, para começar, to start with, uma virgem coitada, uma a poor Maria, virgin, who is this Mary? vai conceber o Salvador do Conceive the mundo? Savior of the world? Uma desprezível? Such a Uma low person, pobre or mulher? poor person. Deus disse: é assim que eu vou enganar. God said, that's just how I'm going Esses to grandes deceive homens. these great men. Eu vou trazer uma I pequena am going to Maria, bring a uma little mulherzinha, Mary, just a little mas woman através down there, dela eu vou and trazer o it's through Messias. her that I will bring forth Ninguém the vai Messiah. imaginar Nobody will ever que imagine aquela Maria vai ser mãe de that Salvador. this Mary is going to be the mother. Enganou até o diabo. That deceived Satan himself. O diabo estava na porta da igreja, Satan was right in the door of the esperando church as coisas acontecer, and looking for these things para to take saber place, quem era ele. just to find who these Quando persons, Maria this entrou na person igreja, was. When Mary walked in, Quem sabe com aquele estrapo envolto no maybe no Santo with Jesus. those rags, O diabo na porta da igreja, Jesus, and then the devil tentando in the door, pegar ele, trying to catch him, tentando matar o Salvador. trying to kill the Quando Savior. Maria se aproximou, When Mary walked in, eu creio que o diabo virou o rosto. then the devil just turned his face Coitado. and said, Isso eu não preciso nem preocupar com ela. don't worry about Jamais this ela one. vai ser a mãe de Salvador. There's no way it can Olha a be. aparência dela. Look at E this quando o diabo virou lady. as costas, When the devil turned his back, Maria entrou com o Mary Salvador. was safe and walked right in É with assim him. que Deus That's age. just how God does Quando ela entra com o Salvador, She walks in with the o Savior, homem que não valia nada, a man that was worth um nothing, velho Simeão, a old Simeon. que ninguém dava valor para ele, Nobody ever paid mas ele attention era to um the homem little guy. espiritual. But he was a O spiritual diabo man. deu as costas, The devil turned his ele back. correu, He ran abraçou and he embraced a it. palavra The word que estava fazendo carne, that was being made flesh. e baixinho ele disse: And Senhor, very slowly despede o said, teu servo em paz, Lord, now you can let me porque go. meus olhos já viram my eyes have a seen salvação de the Israel. salvation of Israel. Enganou até o diabo, He deceived Satan himself, mas não enganou o eleito. but he did not deceive the A elect. simplicidade The enganou o simplicity diabo, of God had- mas has não deceived- enganou has Simeão, deceived Satan, but not não Simeon. enganou a He Ana. hasn't deceived Anna. Pode enganar o mundo, He might deceive the mas não world, vai enganar but você, he's not deceiving you. filha, filho de Deus, Daughter of God. que tem a revelação da But palavra. that's the revelation of the word of God. Isso não é nada. This is nothing. Eu vejo isso desde que eu I've criei seen na this mensagem. since I believed in the Filho message. do homem, Son of man. todas essas coisas. All of these things, Vê nada. don't see nothing. Mentira. That's a lie. Se eles vissem, If they had a really vida seen deles it, eram their transformadas. lives would be different now. A língua deles Their encurtaria. language would be different. Deixaria de short. profetizar qualquer coisa que não seja They verdade. wouldn't be talking and saying all kinds of nonsense. Então, they'd be porque eles saying não out viram. there. No, Porque quando verem, because when they really see ele it, dirá como Simeão: they will be like Simeon. pode despedir agora. Just let me go now, Lord. Nada para mim me Doesn't interessa matter. mais. Nothing matters to me Eu anymore. vi Because I have a seen manifestação the manifestation da palavra of the word feito carne. made flesh among Agora eu us. estou satisfeito, Now I'm satisfied porque Deus prometeu because God had que eu não promised partiria, that I would not sem go ver. before seeing. e agora esse desejo And now this desire já that está I had, cumprido em it mim. has been fulfilled. Amém. Amen. Não vou poder concluir I can't conclude my o que eu subject, gostaria de falar, the things that I would like to mas speak vamos on. só mais uns minutinhos But aqui. just a few more minutes. Just Amém. amen. Desse modo, veja, Davi, So you can see that David, estando inspirado, being inspired, lembra-se de que eu disse unção, remember that I said anointing, a falsa unção? the false anointing. Lembre-se de que o Espírito Santo Remember that the Holy Spirit pode vir
can e come ungir uma and pessoa anoint a person, e assim isso estar fora da vontade de Deus. and it is not in the will of God. O Espírito Santo The Holy Spirit himself pode ungir uma pessoa can anoint somebody e ainda está fora da and vontade yet de Deus. they are not in the will of God. Só um profeta poderia dizer isso. Only a prophet can say such a thing as this. Aqui, Here, isto prova aqui. this proves that, Vê? see, Nós temos de passar pelo caminho de Deus we have to go by the way of the Lord para fazê-lo. to do this. Não pelos nossos caminhos, Not by our own way, pelo caminho de but Deus. by the way Para of the fazê-lo. Lord to do these things. Porque Davi, Because David, sendo rei, being the king, ungido, being anointed, ungido com o Espírito de anointed Deus sobre by si, the Spirit of God upon um him, tipo de Jesus a Cristo. type of Jesus Christ Porém, himself, esse não era o canal de Deus. but that was not God's A channel. unção estava ali, The anointing was o Espírito there, Santo the estava Holy ali, Spirit was mas não there, era o canal de but it Deus. was not God's channel. Quando toda a When congregação, all the congregation, todo mundo estava feliz. everybody was so happy. É o que eu vi That's exactly what I nessa saw. última convenção de And ministros. the last convention we had, Enquanto a ministers' unção convention. caía sobre determinado elemento, When the anointing fell upon e ele a certain pulava, person that was e jumping ele up pregava, and preaching, eu vi uma congregação inteira I saw a whole pular de congregation alegria. jumping up in Eu me joy. lembrei And I remember, de Balaão. it came to my mind Eu me Balaam. lembrei And de I- Davi, and it reminded me of pegando um David, povo taking a que people não lê, that don't que read, não ora, that don't pray, que não examina, that don't que não examine, busca, don't search, pulando de alegria. just jumping up and O down. profeta disse, A prophet said, quando toda a When congregação all the congregation se agradou com isso, was pleased with that thing. diz a Bíblia. That's what the Bible is saying. Note, Notice os capitões dos milhares. the captains of thousands. Isso quer dizer, That means eu ganhei milhares para Cristo. I Eu sou um grande thousands evangelista. for people. I'm a great Eu tenho evangelist. ganhado milhares para I have Cristo. gained so many thousands Eu into tenho Christ. feito grandes obras. I have done so many Capitão de works. milhares. And captain of thousands, the Bible Mas says, era cego, but all blind. porque quem tinha visão era Natã. Because Nathan was the one that had Era o the vision. profeta He Natã. was the prophet of God, Nathan. E ele consultou esses grandes homens. No, he went and consulted these great men. Daniel Curry também tinha a mesma arrogância. Daniel Curry, he did the same thing, same Quando ele arrogance. chegou no céu, When he walked up in heaven, o profeta fala na the prophet mensagem, speaks about him in the ele message, chegou no céu, and he went to heaven, bateu na porta, and he knocked on the door, tirou a carteirinha. and he took his Quando os card out. anjos vieram para And when the recebê-lo, angels came to receive him, Daniel Curry. he just showed. Ele Daniel pensou Curry. que as portas do céu se abririam He para ele. thought that the doors would just open up like Porque na this. terra, Because on earth, ele tinha feito uma grande obra de he evangelista. had done a great work of Tinha, an tinha evangelist. ganhado centenas de He pessoas. had gained hundreds of E ele people. achava que isso And now he's thinking era that credencial that was que credentials dava entrada ao céu that to walk in sem heaven passar pelos processos de Deus. without going through E God's quem sabe eles requirements. tinham um grande programa Maybe he had a big program na rádio, in the radio, ou on na the radio, televisão, on television, ou em qualquer lugar. anywhere else. E quando ele chegou lá, But when he got tirou a there, carteirinha and dele he took his e ele pensou que credentials Gabriel, he thought that de Gabriel, longe, from afar, quando ouvisse when- Daniel Curry, and would just com a notice that he carteirinha was na mão, approaching with the credentials, Gabriel ia abrir os braços Gabriel would open his e arms dizer: wide seja open bem-vindo, and say, Daniel Curry, Welcome, Daniel Curry. homem de Deus. Oh, man of God. Pelo contrário, No. quando a porta On se the abriu, contrary, when the doors were open, o anjo perguntou: the angel asked him, quem é você? Who are you? Eu sou Daniel Curry. I'm Daniel Curry. Em outras palavras, In other words, eu sou bem conhecido no céu, I'm será very que well não? known in heavens, Eu aren't tinha I? unção na terra, Because I eu am ganhei down on centenas. earth, and I gained thousands eu tenho of sido hundreds. abençoado. I've been greatly blessed. Será que vocês nunca, anjo, Gabriel, Miguel, nunca viram falar das You've minhas never campanhas heard lá na of my terra? campaigns down on earth? Que eu ganhei milhares de pessoas I have gained so many e fiz uma thousands of grande people, obra? and I've done such a great work. O anjo olhou para ele assim And com the angel certa kind of looked at him cautela. with more Espera aí. cautiously and said, Qual é o seu nome mesmo? "Can you say your name again?" É Daniel Curry. That's Daniel Curry. Falou: espera um pouquinho aí. Okay, just wait here. Fechou a porta, And he closes the door. foi lá nos arquivos, He goes back into the no files computador, and the computer, pegou todos os and he nomes searches for all the names dos from homens, the man. grandes pregadores, Great preachers. ou quantos homens ali, And so many percorreu men, todos os nomes, and he looked for all the trouxe names, uma lista, and he brought a list. abriu a porta. He opens the door. Como é que é o seu nome He mesmo? said, "What is your name again, Daniel sir?" Curry.
Daniel Curry. O anjo olhou e falou: não achei esse And the nome angel aqui. said, I did not found your name. Isso não here é anywhere. possível. He said, this can't be. Eu sou Daniel Kur. I am Daniel Eu Curry. sou o pregador, I ganhador am de a almas. preacher. I gained so many souls. O profeta disse. And the prophet O said, anjo voltou de novo, that the angel came olhou back toda a again, lista checked the list again, e não achou. and he couldn't find it. Aí quando voltou, So when he comes back, Daniel pensou: then Daniel agora ele thought, deve ter achado. maybe he found it now. Dava escondido em algum lugar. Maybe it was just O anjo chegou e falou: hidden olha, somewhere. And the angel você não said, pode entrar aqui não. no, you just can't come Mas in here. como não? What do you Sou mean? filho de Deus, I'm a son of God. sou um pregador, I'm a preacher. um ganhador de almas, I gained so many fiz muitas souls. campanhas. I've had so many campaigns. Só tem uma coisa: não tem nada a teu There's respeito only aqui. one thing here. There's nothing found about you. Você Up tem here. que partir para outro lugar. You're gonna have to appeal to Você tem another que ir para o trono. area, another section. You gotta go to the throne. Lá no trono, se você entrar, And if you are able to get ali in é o there, chefe maior, that's the greater chief. ali é o poderoso. That's the Almighty. Se ele falar que você pode entrar, If he says you can não go está in, mais aqui que a gente falou nada, I am not here. porque ele é the o one que that manda said em it. todas as coisas. Because he is the one that E ele foi para o trono, is the boss here, and he went there, e ele tinha coragem, and he was foi brave. This pleitear seus man. direitos. And then he went to Chegando lá, appeal his case, and then when he got there, ali ele encontrou there he found o único que fez qualquer coisa na terra. the only one that had really done anything on earth. Porque quando ele chegou diante do trono, Because when he got in ele disse the que havia throne, uma luz inacessível. there was a inaccessible light in there. Quase ele não podia olhar para He ela. could barely look to this light. Ele olhou para aquela When he looked to luz, this light, e daquela luz saiu uma and from voz. that light came a voice. A mesma voz que falou com Paulo no caminho de The same Damasco. voice that spoke to Paul in the way to Daquela Damascus, luz road to saiu uma Damascus. voz. And from that light came a voice. Você é Daniel Kur, He said, "Are you Daniel eu Curry? conheço a tua vida. I know your life." E ele começou a fazer algumas And he perguntas. was just questioning him. E todas as perguntas Every question que he foi made, feito para ele, that he made him, ele era um derrotado. he was defeated. He found Quando ele out. estava para ir para o inferno, When he was going to hell, ele ouviu uma voz de trás dele, then he heard a voice from que the back disse: of him. Pai, He said, "Father, esse homem se parou por mim this na man terra. stood for me on earth. Então agora eu paro por ele aqui. Now I stand for him up here. Ponha todas as suas contas nas minhas costas. Just put everything in my account. Tudo o que ele fez de errado, Everything that is done that is wrong. pode pôr que eu pago tudo por Put it in ele. my account and I paid for Eu it. já dei minha vida no I have Calvário. given my life for him." Aonde aparece o grande homem? So where's the big man now? O único grande homem The que eu only big conheço man that I really know chama-se is Senhor called Jesus Lord Cristo. Jesus Christ. É o único grande homem. That's the only big man that I O know. resto é pó The do other mesmo lugar. dust that came from the same place. Só Jesus Cristo Only in Jesus Christ nasceu was born. de uma virgem. That was born from Os a virgin. demais All the other foram ones, caídos, they were born defeated destituídos. and came short. Não merece honra, They do not não deserve merece any honor. glória. They do not deserve É any glory. somente Jesus It's Cristo. only Jesus Christ himself. Portanto, você só vai aparecer naquele dia, You will only porque Jesus appear Cristo that está day. atrás de It's você. because Jesus Mas Christ is eu right paguei a behind you, conta por ele. saying, I paid your account. I paid your. Não é I pelo paid que your você price. fez, It's not because não é pelo for que what you você do. construiu, It's not what you built, é o que ele fez por but it's você. what He built for you. Amém. Amen. Vamos ficar em Let pé. us stand. Note, Notice os capitães e os milhares, that the E captains dos of centos. thousands and of the hundreds, também os and sacerdotes even the priests e os teólogos and the theologians, acharam que era maravilhoso. they thought He was all wonderful. Aí estão suas escolas bíblicas As e they tudo Bible mais. schools and everything else. Eles acharam que isto era They maravilhoso. thought it was a wonderful thing. Todo mundo admirou. Everybody was É uma admiring. grande bênção. What a great blessing. E a morte estava debaixo daquilo, Death was under it. empacotado. It was just packaged Uma nice unção verdadeira. upon an anointing, Mas debaixo dela, a true anointing, but under it uma morte. there was death. Fique você You stay, esperando o Papa Negro, viu? or you just be on waiting. Você vai that ficar na black tribulação. book, and you will stay in Fique tribulation. você esperando uma mulher ser presidente da Just América. wait until that woman will rise up in Irmão America. Branham nunca mandou você olhar para Brother isso. Branham never told you to look O to nosso these profeta things. Our Natan, prophet said, Nathan o mensageiro said, desta our era, prophet, the messenger of this mandou age você said, olhar na said, palavra, look to the word, olhando em Cristo. look to Christ. Mas fique esperando essas coisas. If you're waiting on these things, Você vai ouvir uma voz. you will hear a voice Já aconteceu that it has e happened vocês não viram. and you did not see it. Todos estavam maravilhados, Everybody was in mas a morte awe, estava ali. but death was there. Até mesmo todo o povo concordou, Even all the people e agreed, os sacerdotes, and the priests, e todos eles concordaram que a unção do rei estava certa. and all of them agreed that the anointing of the king was right.
Porém, Deus não tinha prometido revelar But God had not promised Sua to palavra reveal His word em sua estação própria a in eles. its due season to them. Deus tinha a sua God maneira had His own way de revelar a sua to palavra, reveal His word, mas não a eles. but not to them. Lembre-se, Remember, isso estava contrário this was contrary à palavra to the word de Deus. of God. Você tem que discernir You must discern a palavra de Deus, the word of God. mesmo que ela tenha vindo Even though sobre it has a come unção do Espírito. upon the anointing of Você the tem que Spirit, discernir or under the anointing of the Spirit, you have to discern e não dançar, and not dance, porque a música é interessante, because it's the light that porque a really melodia é matters. boa, Because the melody is porque right. mesmo através de It's good. hinos Even though through estão songs, adorando demônios, they might be worshiping por não devils. observar Let us then a palavra. watch close the word, a verdadeira palavra. the true word. Então a igreja, The church, esse povo aqui, this people here, tem que estar tão ciente they have to be so que aware mesmo eu that even I, ou um anjo do céu or an angel from trazer heaven, qualquer coisa contrária, bring anything contrary você to tem the que word, dizer não, you have to say no, porque nós temos homens because we do have que men leem that are e que reading, oram, and they're praying, homens velhos, old men, jovens young men que oram that are e praying, leem. that are reading, E eu creio que Deus não vai deixar eles enganados, and I don't believe God will Deus let vai them all be deceived, abençoá-los. but He will bless them. Quem sabe numa outra oportunidade Maybe in another opportunity. nós vamos concluir isto. I want to conclude this, Mas até aqui Deus nos ajudou. but up to Vamos here, God inclinar has nossas helped us. cabeças. Let us just bow our heads. Nosso Pai Celestial, Our Heavenly Father, estamos agradecidos we're thankful porque o Senhor tem estado mostrando that He has been showing us pela Tua palavra by Your word a condição do mundo que vivemos the hoje. condition of the world that we live in O que today. aconteceu com Davi What happened to David e aquela unção sobre ele and the anointing that was upon him, e aquele grande erro and that great mistake he não made. foi somente para aqueles It was dias, not just for those mas days, foi para o dia em que estamos but vivendo. it's for the day that we're living Que now. as coisas se And repetem. the things are repeating themselves. Lá era sombra, That was the shadow aqui é o real. of the reality here. Para que eles tivessem aquela sombra, So that they could have that daquela shadow unção daquela forma, of the anointing on tinha that que way. ter alguém aqui There had to be somebody para here cumprir essas to coisas. fulfill these things. Eu agradeço ao Senhor, I thank God porque Deus, Because God, através de um profeta, through a prophet, tirou o Deus da história He took a God from e colocou history no and presente, brought him to para the nós present vermos time a que hora estamos vivendo. to bring what Eu we're agradeço living por out sua now. presença I thank nesta you for your noite. presence here tonight. Em nome de In Jesus the name of Cristo, the Lord Jesus guarda Christ. cada um de nós. Keep everyone Livra here. nossos corações Deliver our hearts, de Lord. ser assaltado, That has ainda been, que seja por uma unção verdadeira, even though by an anointing, true mas com um anointing, propósito errado, but maybe with the para wrong enganar o purpose, povo de just to Deus. deceive the people of No God. nome de Jesus Deliver them Cristo, from any of these nós things in the name pedimos of Jesus. essas bênçãos. Yes, these blessings. Amém. Amen. Quando Davi consultou o profeta, When David consulted the prophet, então o profeta disse: then the prophet said, Davi, David, pega os sacerdotes, take the priests, faça o cavalete, and then you make them the coloque a arca no cavalete, take the rods and put the ark on the rods, e 4 and sacerdotes let 4 priests carregue a arca, carry the ark back, porque está representando because it is representing a Israel to Israel nos 4 animais: and the 4 animals, the boi, living creatures, the ox, o boi, the lion, o leão, the o ox, boi, man, o homem and the e eagle. a águia. Tinha que ser 4 It sacerdotes: must be 4 priests. Mateus, Matthew, Lucas, Luke, Mateus, Marcos, Lucas e Matthew, João. Mark, Luke, and John. A palavra tinha que ter sido trazida por esses 4, The word had to be brought by these 4 representando as 12 tribos de Israel. that represented the 4 Aí quando o tribes of profeta Israel. deu todas as diretrizes, When the prophet gave all the instructions, Davi voltou lá, then David went back, and exatamente he did it como o exactly, profeta determinou. just as the prophet has A said. arca veio And the ark e came não back, trouxe morte, and it did not mas bring trouxe death this vida. time, but it O brought povo life. foi And abençoado. the people was E blessed. quando a palavra vier para o nosso meio, So when the word ou comes vem among para o us, nosso meio, when it comes da maneira among us, correta, in the só proper vai way, trazer bênção. it can only bring blessings. Amém. Amen. Nós